3, 2, 1, podcast. Foi. Pode dizer sim. Seja bem-vindo, Miqueias. A mais um episódio nosso e hoje a gente está com uma convidada muito especial, cara. Mas antes de falarmos da convidada, pra quem é esse episódio? Pra quem é esse podcast que a gente faz? O de hoje? É. Ah, cara, pra mim, independente do nicho do convidado, é sempre pro casal, é sempre pros noivos e sempre pras noivas, é pra todo mundo. E vale a pena, né? Inclusive, eu acredito que vale também para as madrinhas esse podcast. Hoje, e eu acho que pra mãe e pra sogra é um episódio imperdível, cara. Então, para todo mundo ali, mulheres de modo geral e também para o noivo. Os meninos entenderem Vale a por que pena. que uma noiva acorda 5 horas da manhã no dia do casamento. Aí eu acredito que vai fazer sentido a partir desse episódio. Desse Mas episódio. vamos falar então da convidada. Quem é ela? Cara, sem mais delongas, Não, antes de falar, sem mais delongas, que eu adoro essa, inclusive está na minha vida, essa convidada tem algumas observações sobre ela. então faça. Empreendedora nível master, né? Se a gente for parar para pensar, eu acompanhei ela no espaço pequenininho, depois ela foi fazendo essas evoluções, hoje está no espaço maravilhoso. Numa casa muito bonita. Né? Linda, inclusive ali a gente faz muitas fotos. Uma curiosidade, você acredita que eu quase já caí dentro da banheira desse O espaço? que você estava fazendo, Gustavo? Aí eu A acho banheira que, estava cheia eu acho que tem vazia. um vídeo, a gente vai colocar isso no episódio, Cuidado, tem um vídeo desses bastidores. Cuidado. Mas a nossa convidada de hoje, ela é uma profissional na área da beleza, Ok. ela é uma empreendedora, Ok. mentora, Opa. e eu fiquei sabendo agora recentemente que é uma professora de um instituto. Enfim, a gente vai falar sobre isso no decorrer das coisas que vai rolar. O briefing que eu recebi dizia apenas maquiadora. Maquiadora. Então, agora sim, sem mais delongas, Kellen Alves. Gente, que honra! seja bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Então, eu sou a Kellen Alves, né? Maquiadora, empresária, professora, mãe, esposa. É um prazer estar aqui e, principalmente, eu realizo os sonhos das noivas, né? Eu amo trabalhar com noivas. Eu cheguei no mundo do casamento há uns 7, 8 anos, né? Eu era cabeleireira de formação. E aí eu comecei a me apaixonar pela maquiagem. Quando eu iniciei, né, em ser cabeleireira, em ter um salão de beleza, não existia especialista em X ou Y. Era aquela cabeleireira que faz tudo, né? A gente, para sobreviver, tinha que fazer sobrancelha, depilação, corte, química e afins. E depois eu fui me apaixonando pela maquiagem. E isso me levou às noivas, né? Foi acontecendo devagarinho. Aquele salão, como o Gustavo bem mencionou, que era bem pequenininho, precisou ir aumentando, porque a demanda foi aumentando, né? As noivas começaram a chegar e aí eu não tinha um espaço adequado, mas também não tinha dinheiro para investir um espaço, né? Que atenderia todas as necessidades delas. Mas isso foi acontecendo devagarinho, tijolinho por tijolinho, né? Eu falo que o meu castelo foi começando assim, tijolinho por tijolinho, para chegar na estrutura que nós temos hoje, né? Para receber as noivas como elas merecem. Não só as noivas, né? Madrinhas, convidados, mãe das noivas, mãe do noivo. E no salão é que elas fazem toda essa... como que eu vou dizer? Tem todo esse movimento delas de se conectar, de fazer o brinde, de fazer fotos, né? Aqueles momentos lindos que os fotógrafos pegam ali da mãe com a noiva, né? Aquele hobby para as convidadas. Então, esse mundo me encantou muito, né? E foi ele vindo degrau a degrau. E aí até se tornar o que é hoje para mim, que tem sido o meu legado de vida, que é cuidar de noivas, né? E das convidadas delas lá no meu espaço. Algo que eu amo muito. Você pode me fazer, eu para fazer isso todos os dias. Que eu vou fazer assim, com muito amor, com muito carinho. E é algo que cansa, né? A gente cansa o físico e a mente, mas é algo muito prazeroso. Então, eu amo cuidar de noivos. Reenergiza a gente, né? Isso, Apesar isso do mesmo. cansaço, parece que a gente vai se sentindo Isso mesmo. abastecido. E Kellen, eu até me assustei agora de você comentar que tem 7 anos de carreira. Parece pouco, mas parece que desde sempre... Quando eu comecei essa minha última empreitada agora com a minha marca, parece que desde sempre você existe no mercado. Por isso que eu imaginava que era de mais tempo. E você se lembra da sua primeira noiva? Eu me lembro. E como é que foi? Bom, era num salão muito pequenininho, foi no meu primeiro salão, né? Ela era sobrinha de uma amiga e ela precisava de uma maquiadora. E eu
Falei assim, gente, eu não tenho um espaço para receber uma noiva aqui. E eu sou muito dessa de reformar, mexer ali, mexer aqui. Então, quando ela me contatou, eu fiquei com certo receio, mas também não sou de correr de desafios. Eu fechei com ela sem ter nada assim específico para noiva, e era um salão, como se fosse um cômodo, era um cômodo de comércio, né? Não era uma casa. Então, eu já corri e falei, amor, vamos comprar uma cadeira. E aí, eu não tinha uma penteadeira, a gente fez uma de bancada de vidro. Então, a gente preparou um espacinho ali para receber essa noiva. E ela foi... E, gente, eu me encantei naquele primeiro dia do fotógrafo chegar e fazer foto dela. Tipo assim, não era algo nem de perto o que eu posso oferecer hoje. Mas já foi feito com muito carinho. Então, desde o momento que ela fechou comigo, eu já pensei, eu preciso preparar algo diferenciado aqui dentro do espaço, mesmo sendo pequenininho, para receber ela, porque eu já entendi que ela era uma noiva. Então, ela precisava de um tratamento diferenciado, né? Então, eu já busquei ali na minha primeira noiva, que foi a Maiara, oferecer algo diferenciado para ela, e ela ficou linda. Claro que pegar a maquiagem dela de 7 anos atrás, comparar com as técnicas de hoje, eu falo, meu Deus. Mas foi um começo, né? Aquilo começa com o que você tem. E na época era o que se usava também, né? Sim. Antigamente era preto com prata e estava tudo certo. Não tinha essas técnicas todas de maquiagem, né? Não tinha todo esse trabalho também com noiva. Eu acho que a gente foi aperfeiçoando com o tempo, né? A gente foi entendendo que precisava entregar um diferencial, e elas também foi buscando esse diferencial. A internet veio trazendo também isso, né? Tipo assim, olha, a blogueira teve isso, né? A influencer teve isso. Quando as pessoas foram mostrando mais esses bastidores, aí a gente foi trazendo para nossa realidade, né? Então, a gente foi adaptando com aquilo que a gente tem, e com a Maiara foi assim. Então, foi minha primeira noiva. E foi uma experiência que me fez querer crescer mais nessa área. Me fez querer deixar de ser a Kellen cabeleireira para me especializar na Kellen maquiadora que cuida de noivas. Então, eu sou muito grata a essa primeira noiva que gerou isso no meu coração e me desafiou a deixar uma carreira que já era consolidada como cabeleireira. Eu tinha várias clientes, mas não era no nicho de maquiagem. E aí eu tive que ter a coragem de ir deixando pouco a pouco e me especializando, porque eu entendi que eu precisava entregar algo mais para as noivas, né? Um diferencial. Então, a Maiara fez isso comigo. É muito bom revisitar, né? E aí, desse seu olhar para a memória da primeira noiva, já me veio uma coisa muito nítida para mim, assim, o Kellen, que para além de um produto de excelência, para além de uma técnica de excelência, uma noiva exige uma estrutura do espaço, né? Sim, com certeza. Muito se pergunta, né, por que para noiva é mais caro? E às vezes é difícil de entender. Mas a partir do momento que você pensa que, é uma noiva, é o sonho dela, é o dia mais importante da vida dela. Tá, que tem noiva que às vezes ela tá cumprindo protocolo, porque a mãe quer, o pai quer, né? Às vezes eu recebo noivas que não sonham com aquilo, mas ela tá vivendo para satisfazer alguém. Mas, no geral, é o sonho da noiva, é o dia da noiva, né? Então, não é só um penteado e uma maquiagem. A noiva, ela não quer só um penteado e uma maquiagem. Ela não precisa só de um penteado e uma maquiagem. Ela precisa ser cuidada, ela tem que ter um cronograma. Ela precisa de uma pessoa especialista nisso, que entenda os tipos de maquiagem, o que vai dar certo, né? Que consiga orientar ela. A noiva precisa de um espaço que vai receber ela com aconchego, né? Um espaço que tem ali um jeito de trabalhar de forma organizada, que vai direcionar tudo que vai acontecer ali. Porque eu costumo falar o seguinte, a noiva, o último contato dela é dentro do estúdio antes da cerimônia. Então, se as coisas que acontecem ali não correm bem, se aquilo ali não deixa ela preparada para o momento ali da cerimônia, gente, ela vai chegar lá muito triste, muito chateada, frustrada, né? É muito verdade isso. Então, gente, eu falo assim, eu faço um bilhetinho para minha noiva que eu dou um buquê de presente para ela, e isso eu fui aprendendo com o tempo, sabe? A mimar mesmo, porque a noiva tem que ser mimada. Eu não tive isso, porque quando eu casei,
Foi algo muito simples, eu não tinha condições de investir. Mas os tempos também eram outros, foi há 9 anos atrás. Mas eu escrevo um bilhetinho para elas assim, ó, o seu dia especial começa aqui. E realmente, ele começa lá dentro do salão, porque às vezes elas chegam no salão 5 da manhã, 8 da manhã, vai depender do horário da cerimônia. Mas o dia dela começa ali no salão. Então, se aquele lugar não traz um aconchego, não traz uma segurança, não traz ali uma organização, essa noiva vai sair do salão estressada, chateada, né? Então, gente, é um dia super especial. A maquiagem da noiva tem que estar impecável. Nós retocamos a maquiagem da noiva no processo que ela está lá dentro, né? Várias vezes, antes de ir embora, eu falo, terminou as fotos? Porque eu também não posso trabalhar o fotógrafo. Então, agora eu vou fazer o retoque da noiva. Por que eu faço esse retoque? Porque eu quero que ela saia do salão impecável. E muitas vezes ela maquiou 5 horas antes daquele momento, porque tem todo um cronograma a ser seguido, né? Então, tem o retoque, tem produtos de qualidade, né? Produtos diferenciados, isso tem um preço, isso tem um custo, né? Não que uma madrinha não vai ser bem maquiada, não vai usar produtos bons, não é isso. Ela vai usar produtos bons. Mas a magnitude de uma noiva em relação à beleza é muito maior do que qualquer pessoa. É a pessoa mais importante em questão de beleza, né? Todo mundo vai olhar para a noiva. É claro que o noivo é super importante. E hoje tem muito dia do noivo também nas barbearias, né? E eles estão super vaidosos, fazem maquiagem, isso é super legal. Mas nada tira o brilho da noiva, né? Não tem jeito. Então, não é só uma maquiagem, não é só um penteado, né? Então, a gente presta toda uma assessoria para a noiva antes do casamento. Geralmente, a noiva fecha um ano antes, 1 ano e meio antes. Então, a gente tem aquele contato no WhatsApp, a gente tira dúvidas, a gente marca teste, a gente fecha lista de convidados, né? A gente passa instruções, então a gente tem um contato o tempo todo com a noiva. É totalmente diferente de uma convidada, que ela entra em contato com você, marca um horário e você vai ver ela só no dia do casamento. Já uma noiva, não. Toda a atenção, você tem que preparar toda uma estrutura para receber ela, né? E o espaço tem que ser a altura da noiva, né? Um espaço bonito, aconchegante, espaços instagramáveis, né? Que os fotógrafos possam elaborar, né? Explorar aquele lugar para fazer fotos lindas da noiva. Por quê? O que vai ficar desse dia, claro que são as memórias, mas elas vão estar materializadas nas fotos. Uhum. Então, eu penso que o espaço, ele contribui muito para a beleza das fotos. Concordo. É tão interessante porque, além de tudo isso que você acabou de explicar, o emocional para lidar com uma noiva, ele não tem preço, né? Não tem preço. A gente tem que entender que é o grande dia dela e, às vezes, ela não consegue expressar também aquilo que ela está sentindo. Eu vou contar algo rapidinho que aconteceu há 2 semanas, por um exemplo. Eu maquiei a noiva, há um tempo já, ela não é de Uberlândia, para o pré-wedding dela. Sim. E que ela veio em Uberlândia, na verdade ela é de Uberlândia, ela está morando fora agora, ela veio fazer o pré-wedding. E ela me pediu uma make bem clean, né? Uma make beauty. O que é uma make beauty? Uma make que você não exagera em nada. A pessoa está bem maquiada, mas ela não está com muito brilho, ela não está muito contorno. Ela é uma make clean. Acordei assim. Isso. E eu percebi que o estilo da noiva é uma pessoa mais clean. Cara de rica, ela tem esse estilo. E no dia do teste, ela já chegou para mim com uma foto bem diferente. Já tinha brilho, já tinha delineado, sabe? Só que eu percebi o estilo dela. E eu deixei ela me mostrar. E quando ela terminou, eu falei... eu percebi no dia do pré-wedding que você é uma noiva mais clean, né? Mais clássica. Esse tipo de maquiagem aqui, será que você vai gostar? É uma maquiagem bonita, tá, gente? Não é uma maquiagem feia. Mas é porque é o estilo dela. Eu percebi o estilo dela, né? E ela falou, mas eu não quero fazer algo tão simples no meu casamento, eu quero algo mais elaborado. E o que era esse algo mais elaborado? Tinha um branquinho no cantinho do olho, um brilho, um esfumado, um delineado, embaixo era um pouco mais marcado com preto. É uma maquiagem linda, mas eu achei que não caberia pro estilo dela. O que eu fiz? Eu respeitei a vontade da noiva. Fiz o que ela me pediu no teste. Quando ela se olhou no espelho, ela não se reconhecia. Porque não é algo que ela está, como se diz, acostumada e como ela gosta de se ver. Então, o que eu fiz? Eu falei assim, olha, a gente fez isso, vamos pegar a foto para olhar? Ela viu a foto, né? A gente concordou que era o que ela tinha me pedido, só que não é algo que ela está habituada. E o que a gente fez? Remarcou outro teste, né? Ela falou, Kellen, realmente o meu estilo é um estilo mais clássico. Você tinha toda a razão.
Mas não adiantava eu querer ir contra ela naquele momento, porque eu ia causar um desconforto entre mim e ela. Eu preciso dar a minha opinião, mas eu preciso entender que é o casamento dela. Entendeu? Então, a gente tem que ter essa sensibilidade com a noiva. E, tipo assim, é o que o Miquel falou. A gente tem que ter um emocional bom, né? Não foi o Miquel, foi o Gustavo que falou sobre isso, né? Que a gente tem que ter um emocional bom. E entender que, às vezes, a gente precisa recuar um pouquinho para deixar ela falar ali as suas vontades, né? Porque é o dia da noiva. E aí, a nossa opinião é importante, mas a dela é a principal. Não adianta falar, eu te avisei, né? Eu não vou fazer outro teste, eu vou criar uma confusão. Pra quê? Entendeu? E eu só vou me desgastar com ela. Então, a gente precisa ter esse emocional aí e saber que, às vezes, a gente precisa recuar, deixar ela no seu espaço e dar a nossa opinião quando for pedida. E até entender que a gente, enquanto profissional, pela nossa experiência, a gente consegue ver o futuro. A gente consegue... Na hora que você vê a maquiagem ali na inspiração, você já consegue ver no rosto dela. Muitas vezes a própria noiva não consegue enxergar isso. E a gente precisa ir lá... É uma visão diferente. Fazer para ela falar, eita, realmente, ela tinha razão. Não é que ela não queria fazer, porque realmente isso. Não... E foi isso que aconteceu. Então, aí a gente precisa ter esse controle aí para saber lidar com a situação. Olha, foi isso mesmo, a gente vai marcar outro teste. Vamos fazer outro teste, porque eu quero que você esteja satisfeita e feliz no seu grande dia. Massa, muito bom. Uma questão. Geralmente, as noivas, ou algumas noivas, chegam até você com dúvidas, ou, por exemplo, Kellen, faz o que você achar melhor. Tipo, indecisas, sem opinião própria. Acontece, sim, acontece. E até também noivas que vão pela opinião de outra pessoa e não pela dela. Às vezes chega noiva e senta lá, e aí ela pede pra madrinha, cadê aquela maquiagem que você falou que ia ficar bom em mim? Ou pra mãe, né? Às vezes ela não consegue ter uma opinião formada sobre isso. Então, quando isso acontece, eu falo assim, noiva, vamos lá. Hoje é o seu dia, né? Então, nós temos que fazer algo que faz sentido para você. Me mostra aqui algumas inspirações de maquiagem que você goste, do que você não gosta. Vamos lá. Você gosta de cores mais neutras? Você gosta de um olho mais marcado? Você gosta de brilho? Entendeu? Então, eu vou ajudando ela a construir isso, a gente pega foto, né? E aí no teste, uma coisa boa também que a gente faz, que também ajuda elas, a gente faz um olho de um jeito e um outro olho de outra maneira. Então, por exemplo, um olho eu faço delineado gatinho, outro olho eu não faço. Um olho eu ponho brilho, outro lado eu não ponho. Um lado eu uso rosa, outro lado eu uso marrom, né? Para ajudar ela a se encontrar o seu estilo de noiva. Entendi. E quando você fala em encontrar, já me deixa uma deixa aqui para algo que eu quero te perguntar, Kelly. Do seu ponto de vista, a partir da sua experiência, qual caminho uma noiva deve percorrer para encontrar a sua maquiadora ideal? Do seu ponto de vista, o que ela tem que fazer, quais caminhos, o que ela tem que olhar, o que ela tem que reparar para falar assim, essa é a pessoa ideal para fazer a minha maquiagem? Olha, nós temos em Uberlândia excelentes profissionais, né, que trabalham no meu nicho de maquiagem, excelentes espaços em Uberlândia para receber as noivas, né. O que eu indico para as noivas é procure alguém que você se identifica. Você se identifique com o trabalho, né. Eu tenho um estilo de maquiagem, a profissional X tem o estilo dela. Então, às vezes, a noiva não vai se identificar com o meu estilo de maquiagem, mas vai se identificar com a profissional X. Então, olha os Instagrams, olha o tipo de maquiagem que aquela pessoa faz, se você se identifica com o trabalho dela. E depois de olhar o trabalho, se é algo que você gosta visivelmente, olha o estilo de noivas que ela trabalha, se você se identifica com aquele tipo de noiva, com aquele tipo de público que ela atende. Eu tenho noivas que falam assim pra mim assim, olha, eu fechei com você porque eu gostei do seu jeito. Eu achei você gente como a gente, eu me vi em você. Porque, por mais que o salão seja todo bonito, todo estiloso, todo chique, eu sou gente como a gente. Né? Eu converso assim de uma maneira simples, eu me relaciono nas redes sociais de uma maneira simples, eu conto a minha história, que é essa que o Gustavo acabou de contar aí, do comecinho, né, para chegar no salão que é hoje. Então as pessoas se identificam não só com o trabalho, mas também com a história de vida da pessoa, com o tipo de cliente que a pessoa atende. Então ela tem que olhar essas coisas, né? E atentar para não perder a vaga.
né? Porque às vezes as noivas protelam essa questão de fechar o contrato com o salão de beleza e acaba perdendo. E nós temos um limite de noivas a receber em cada dia, né? Então, se você deixa para contratar isso muito próximo da data, é perigoso você ficar sem horário. O que você chama de próximo? 1 ano é uma data boa. Próximo. Tem noiva que entra em contato para 2 meses antes. 1 mês antes. Eu já fechei noiva com 2 semanas antes. E isso eu vejo uma coisa mais comum hoje, depois da pandemia. Eu tô atendendo um casal pro mês que vem. É muito isso. Então, por exemplo, eu fiz um casamento agora sábado passado, que a noiva fechou em menos de 1 mês o filme do casamento. Então, se a gente for parar para pensar, depois da pandemia teve isso. E não é saudável. Não é saudável. Porque nem sempre vai ter aquele profissional que você sempre deseja, né? Principalmente para datas e meses muito concorridos, né? Exemplos aí, setembro. Eu dispensei muitas noivas porque eu não tinha data, né? E aí vai chegando um tempo também que a gente entende que a quantidade ela também não é saudável. Não. Então a gente vai afunilando isso. E é necessário que as noivas entendam que essas coisas que ela entende como importante tem que ser fechado antes para ela não ficar sem o horário. Que é prioridade para ela. Isso, né? que é prioridade para ela. E eu acredito que a beleza da noiva é algo extremamente importante, né? Claro. Não dá para se negociar com a beleza da noiva, porque não é, e como eu falei que não é só a beleza, né? É tudo que acontece no salão durante o tempo que a noiva está lá. Vai influenciar de como ela vai chegar na festa e como ela vai ficar o tempo todo. Porque eu, como mulher, eu sei que tem mulheres me assistindo, se a gente não tá bem com a gente mesma e se a gente não tá feliz com a nossa aparência, não adianta todo mundo falar que a gente tá linda. Se a gente não se achar linda, acabou. E eu queria fazer uma pergunta agora, mas eu vou deixar ela para depois. Não quer mais. Não, é que eu quero. Não, eu quero. Peraí que eu quero fazer essa pergunta aqui. Mas a gente vai responder ela lá na frente. Vamos deixar até aqui como um gancho. Se você acredita que a beleza da noiva é construída só no dia. Mas a gente responde isso depois, porque eu quero seguir ali a jornada de você encontrar a sua maquiagem, a sua maquiadora ideal. Para você já colocou aqui alguns pontos que a noiva deve observar, mas algo que eu não sei do seu nicho, eu pergunto agora por curiosidade. Claro. Antes de uma noiva fechar, ela conversa pessoalmente com você, faz uma videoconferência ou não pelo Instagram, ela já toma as definições. Como é que é essa jornada de contratar um maquiador, uma maquiadora? Bom, o Gustavo citou sobre a pandemia e algumas coisas que elas deixaram no nosso mercado aí, né? E o atendimento online foi uma das coisas que a pandemia deixou, que as pessoas estão com dificuldade de retornar ao presencial. Mas, geralmente, como que acontece? A noiva entra em contato com o salão, né? A gente já pergunta a data, né? O horário da cerimônia, para a gente verificar se nós temos a agenda disponível. Isso. Então, quais são as informações que para você são essenciais para uma noiva começar o atendimento dela? Então, vamos lá. Elas nos chamam, né, no WhatsApp. Olá, eu sou a Camila, sou noiva, vou me casar no dia 1 de janeiro de 2024 e gostaria de conhecer os seus serviços, né? O horário influencia para você ou não? Influencia. Então, data e horário é essencial. Isso, data e horário. E aí eu pergunto, qual é o horário do seu casamento? Porque eu preciso verificar como que tá a minha agenda em relação àquela data, né? Porque eu tenho uma quantidade de noivas que eu consigo atender, né? E o horário também influencia. Porque às vezes tem aquela noiva que casa de madrugadinha. Então, 10 horas ela já saiu do salão. E a noiva que casa 8 horas da noite, dependendo do pacote dela, ela vai chegar 11 horas. Então, é tranquilo para mim isso daí, né? Esse ajuste. Então, data, horário, né? E aí, a partir disso, eu convido ela para conhecer o nosso espaço, para fazer uma visita, tomar um café, né? E uma das coisas que eu aprendi foi receber a noiva no espaço, né? Oferecer um cafezinho, dar um presentinho. Mas isso não é uma forma de comprar, é de mostrar para ela que ela é importante. Entendeu? Que ela não é só mais uma noiva, que ela não é só mais uma cliente. Então, quando ela chega,
eu converso com ela, pergunto sobre a data, né? O que ela espera para o dia do casamento. A gente toma um café, bate um papo. Então, acontece tudo isso ali. Mostro o espaço para ela. Tiro dúvidas sobre o cronograma, que hora que tem que chegar, que dia que é o teste, se o meu casamento é 4 horas da tarde, que horas eu tenho que sair daqui. Que são dúvidas dela sobre que hora que tem que chegar, se a maquiagem vai durar, né? Então, a gente bate esse papo aí. Mas tem noivas também que não querem visitar o espaço, quer fazer tudo online. Então, a gente tem também um atendimento online, mas eu prefiro o bate-papo pessoalmente, porque eu consigo conhecer a noiva, né? Mostrar o nosso espaço para ela e também entender o que ela quer, né? Que tipo de pacote vai atender ela melhor. Entendi. E depois que essa noiva ali bate esse papo, e decide pela contratação, e especificamente para você, como é que é essa jornada da noiva pós-contratação? A gente sabe que cada caso é um caso, né? É muito de acordo com o casamento, mas para a gente encerrar essa jornada, basicamente, o que acontece depois que ela contrata? Quanto tempo antes é o teste? Você acha que o teste tem que ser no mesmo dia da prova do vestido? Conta isso um pouquinho pra gente aí. Bom, fechou o contrato, né? Aí nós vamos agora para a próxima fase, que é organizar todo um dossiê da noiva que eu tenho no salão. O que é esse dossiê? São todas as informações da noiva. Quem é o fotógrafo, quem é o cerimonial, de onde é o vestido, todas as informações importantes que vão agregar na ficha da noiva, né? A gente chama de dossiê. E a gente pega também o nome das convidadas, né? A gente faz a reserva de todas as convidadas da noiva, todas que vão estar ali com ela naquele momento. Quem é a mãe, quem é a sogra, né? Porque a gente sabe que a mãe e a sogra estão ali também com os nervos na flor da pele. Então, a gente tem que ter um jeitinho também de falar com elas, né? Gente, estão casando ali a filha, né? Estão casando o filho. 2 joias, então a gente tem que ter esse cuidadinho especial com a mãe da noiva e a mãe do noivo. Então a gente pega a listagem ali das convidadas. O teste a gente marca um mês antes do casamento. Por que essa data, né? Quando a gente fecha uma coisa com muita antecedência, e hoje o Instagram a gente coloca lá assim, noiva, né? Tô procurando vestido de noiva e você vai procurando coisa de noiva. Tudo que vai aparecer durante um ano ali é coisa de noiva. O que mais vai aparecer é coisa de noiva. Então, se a noiva faz um teste 1 ano antes do casamento, 6 meses antes do casamento, próxima data ela já está toda confusa e nem quer mais aquilo. Até porque elas fazem foto. E aí elas vão ficar olhando aquela foto. Tô enjoada. Sim. Certo? Então, é um tempo que a gente entende, e pela experiência que a gente teve, não é muito próximo, né? Mas também é um tempo que ela não vai ficar confusa. Porque o que eu gosto de esclarecer sobre o teste? O teste, ele nem sempre é para você ver se... Nem sempre não. Eu não acho que o teste é para você testar o profissional. Não acho. Porque antes de contratar o profissional, eu entendo que a noiva tem que se identificar com o tipo de trabalho que ele entrega, que é o que eu já falei para vocês. O teste, para mim, na minha visão, é para alinhar com a noiva o estilo de maquiagem que ela está pensando. Não é para ver se o profissional é bom. É para ver se o rosa que ela está pensando vai dar certo no tom de pele dela. É para ver se o preto que ela está querendo usar vai abrir o olhar ou vai mais fechar, né? Então, 1 mês antes da data é super tranquilo para ela fazer esse teste. Não tem por que fazer antes disso. Porque aquilo que eu falei acaba ficando confusa, né? Tem também o pré-wedding. Isso vai depender muito, como você falou, cada caso é um caso, né? Então, o pré-wedding, às vezes, a pessoa faz 3 meses antes, 2 meses antes, 1 mês antes, faz depois do casamento, já havia acontecer. Faz na praia. Faz na praia, então vai depender. Então, fecha o contrato, a gente alinha sobre as convidadas, pega as informações das noivas, né? A gente fechou tem 1 ano. Durante esse 1 ano, a gente tem contato com a noiva. Porque ela vai passar a madrinha X, a madrinha Y, ela tem a dúvida disso, ela tem a dúvida de outra coisa. Então, depois que fechou o contrato, a gente tem um contato sempre, até a data do casamento, né? Uhum. E aí, depois que a gente faz o teste, a gente monta todo o cronograma dela, envia, né? O Gustavo sabe, eu envio o cronograma. Essa semana ele até me pediu da semana passada, né? Da noiva que a gente teve juntos. Então, eu mando ali o cronograma com tudo que vai acontecer com a noiva no salão. Então, tem o momento dela chegar, o momento dela fazer os cuidados com a pele, porque não é só fazer a maquiagem. Vai naquela pergunta que você quer me fazer. Então, ela chega, faz o check-in. O que é um check-in? Ela chegou, deu um nome, a gente dá uma pulseirinha para ela, escrito noiva, com o nome dela, porque é um diferencial, que às vezes tem 2 noivas no salão. Aí tá ali o nome da noiva. E
As convidadas na noiva também têm uma pulseira de acordo com a noiva. Por exemplo, a noiva Camila tem as pulseiras rosa, a noiva Maria tem as pulseiras azuis. É uma forma da gente diferenciar quem tá com cada noiva, né? Então, ela chega, faz o check-in na recepção, vai pra suíte. A nossa assistente coloca todos os pertences dela lá, vestido no manequim, né? Põe o hobby, entrega o nosso presente. Então, vai direcionar ela na suíte, vai montar, pega ali o perfume, coloca no lugar bonitinho, que sabe que o fotógrafo vai fazer a foto. Monta ali o quarto, para que quando o fotógrafo chegue, já esteja tudo organizadinho. Depois disso, vai fazer os cuidados com a pele. O que é isso? Vai fazer uma máscara, vai fazer uma hidratação, depois tem que lavar o rosto, porque vai preparar a maquiagem, vai preparar o rosto para receber a maquiagem, né? Depois vai lavar os cabelos, né? Vai secar, vem a maquiagem, vem o penteado, vem as fotos. E tudo isso tem que estar ali, tudo cronometrado, para que ela saia exatamente no horário que ela pediu do salão. Então, depois das fotos, tem o tempo de vestir o vestido, né? Depois tem o tempo de fazer as fotos de noiva. Sai tudo como está no cronograma? Às vezes não. Por quê? Porque tem imprevistos que podem acontecer. E eu posso contar um caso rapidinho que aconteceu? A gente fez uma noiva em comum, eu e o Gustavo. Estou citando o Gustavo porque foi recente e ele está aqui na minha frente, então ele sabe o que eu estou falando. Inclusive, é o meu primeiro tópico aqui, ó. Já vou até arriscar, pode falar. Bom, não sei se eu vou falar exatamente o que você quer. Gente, acho que eu já tô perguntando muito. Meu companheiro já tá com 10 perguntas. Eu vou ficar calado agora em diante. Então, vou falar dessa noiva. Conta. E essa noiva, quando a gente foi vestir o vestido nela, o zíper abriu. Ah, menina, isso acontece. O zíper abriu. E eu estava junto com a minha assistente, porque quando eu termino as minhas maquiagens, eu fico andando no salão, porque eu gosto de tomar conta de tudo que está acontecendo. O olho do dono é que engorda o pó. Aí eu ia, amigo, né, que eu chamo, amigo, Gustavo, como que tá as coisas? Ela foi vestir o vestido, eu vou lá, não, vem cá, vamos ajudar, vai no banheiro, faz xixi e tal, vamos pôr o sapato. Quando a gente foi fechar, o zíper abriu. E aí eu, com muita delicadeza, falei assim, a mãe estava perto, eu falei, mãezinha, vem cá. Mãezinha, o vestido abriu. Temos que costurar. E, para nossa sorte, nós temos todo um arsenal para isso, porque pode acontecer esse imprevisto. Eu chamei esse arsenal aqui, até anotei, kit socorro. Não é culpa do ateliê, tá, gente? Tem alguns tipos de zíper que pegam a gente desprevenidos e a gente não tem como controlar, gente. É coisa que acontece. Eu sou filho de costureira, minha mãe sempre disse, tá zíper vendo? É uma coisa... Você não pode tem comprar como. O melhor zíper do mundo. Não tem como. Às vezes ele abre. E a gente tem esse arsenal lá, né? E minha mãe é boa com isso. Minha mãe trabalha comigo. Mãe, corre aqui, né? Melhor coisa do mundo, gente, é ter mãe junto. Nossa, meu Deus, que beleza. Mas não precisou da minha mãe no dia, porque a mãe da noiva era costureira. Olha, gente, que coisa mais boa, por mais mães costureiras. Sim. Então, a gente tirou o vestido e foi costurar novamente. Mas um ponto muito importante foi a calma da noiva. Pode concluir, depois eu vou falar. Além da calma da noiva, eu já logo informei o Gustavo. Gustavo, o zíper abriu. Mas a gente está conseguindo resolver. Tá tudo bem, pode ficar tranquila. Aí o Gustavo falou, posso ir lá? Eu falei, tá sem roupa. Colocamos o hobby nela e ele foi. Noiva, não se preocupe. Ele até fez um videozinho da mãe costurando o vestido. Vai dar tudo certo. Eu vou esperar lá fora. A gente tem tempo. A calma que o Gustavo passou para ela deixou ela mais tranquila ainda. Porque, às vezes, se ele não tem esse cuidado, esse tato, do jeito que ele fala com ela, ele pode deixar a noiva insegura e nervosa. Como que poderia ser diferente? Nossa, mas então eu vou ter que ir, não vou conseguir fazer foto sua aqui, porque eu tenho um horário lá na cerimônia. Eu já vi muito isso acontecer. Falta e, gente, isso. Né? Tem imprevistos que a gente não consegue prever. Além do zíper dessa noiva ter aberto... Tem mais coisa? Teve. Oh, meu Deus. O buquê sujou o vestido dela. Era de lírio. Sujou o vestido dela. Gente, mas buquê de lírio tem que tirar o negócio. Eu saí da suíte dela, pensei, ufa, né? Tá tudo resolvido. Daqui a pouco ela tá indo, super feliz. De repente, o Gustavo me grita, Kellen, sujou o vestido. Era de lírio mesmo? Lírio. Assim? Aí eu pensei, meu Deus, será que foi eu que sujei esse vestido? Porque, né, a gente já fica preocupado. Será que foi meu batom? Porque até isso eu penso, sabe? Eu fico com todo cuidado pra não encostar, porque eu gosto do batom vermelho. Fico, meu Deus, eu não posso encostar no vestido da noiva, né, e tal. Mas foi o buquê que sujou. E aí a gente já pegou o lenço umedecido, já foi limpar. O Gustavo, não, calma, nós estamos com tempo. Então,
o nosso posicionamento, o posicionamento de quem tá com a noiva interfere muito de como ela vai ficar. Mas você disse uma coisa aí, desculpa te interromper, que nós estamos com tempo. Um cronograma bem montado, inclusive, ele tem uma folguinha ali Isso, pro imprevisto, justamente. né? Ele tem uma folguinha. Mas tem coisas que fogem totalmente da folguinha. Um exemplo. Tive uma noiva, era num domingo. Deixa eu dar meu ponto de vista antes de Tá, gente desculpa, entrar nessa noiva vai. do domingo, porque era um tópico que estava anotado aqui pra mim. E uma coisa muito importante, eu vou mencionar o nome dela. Pode falar. Inclusive é sua... Minha xará. Quase xará, porque o dela é com K. É. Enfim, então é a Kellen, uma noiva muito legal mesmo. Ela ia, inclusive, casar fora de Uberlândia, acabou trazendo o casamento pra cá. Foi. E quando a gente vê a Kellen noiva, né, que é essa noiva dessa história que você acabou de contar, é uma noiva muito massa. Muito massa. E quando, eu e o Miquel, nós falamos muito aqui nessa mesa, quando a noiva é legal, pode acontecer o que for. O que for. Vai dar tudo certo. Porque mesmo, igual você falou, o cronograma estava com tempo, aconteceu o sistema do buquê, aconteceu também o do vestido e me rendeu muitas imagens, muitas histórias nesse contexto todo, né? Foi. Que a mãe dela estava ali costurando. Imagina isso daqui 10, 20 anos para ela, tanto que vai ser importante ela lembrar dessa história de forma positiva. Ela ressignificou, né? Exatamente, porque não afetou o dia. Isso mesmo. Então, quando tem tudo isso envolvido e todos os fornecedores de fato para trazer isso à tona de forma saudável, aonde você disse, vamos lá tratar com tranquilidade, acaba sendo muito melhor. Isso mesmo. Então, a sim. Kellen, eu preciso ressaltar que ela é uma noiva legal. Muito legal. E vocês têm postura também para isso, né? Quando eu falo, por exemplo, que a gente está muito lá na Kellen Alves fazendo noivas, esse kit socorro, ele salva. Né? Salva. E não é só a Kellen, temos outras noivas ali que acabam Sim, salvando e coisas sim. que não é da nossa parte, mas a gente está para fazer o melhor para a noiva. É um ferro de passar, né? Porque amarrotou o vestido. É aquele negócio. Chegou amarrotado, né? Isso. Eu falo o seguinte, entregue mais do que aquilo que você foi contratado para fazer. Quando você entrega um pouquinho mais, costurar um vestido, passar, socorrer a mãe da noiva. A gente já costurou vestidos. Uma noiva em comum, a Thaís, que a gente fez, era lá no Moarama ainda, do meu estúdio. Thaís. Ela foi vestir o vestido da mãe e o vestido abriu todo no corpo dela. O da mãe. Isso. Minha mãe teve que costurar todo o vestido no corpo, por quê? Porque ele só tinha a entrada pela lateral. Então, se costurasse, não dava para ela vestir. Aham. Então, teve que costurar o vestido todo no No corpo corpo. dela. Todo. E isso foi algo que marcou a mãe. A mãe me fez um depoimento lindo, sabe? Um feedback maravilhoso. Porque a gente costurou, a gente teve a sensibilidade de entender. O vestido não é da minha alçada, mas eu posso resolver esse problema. Certo? Então, eu entreguei um pouco mais do que aquilo que eu fui contratada para fazer. E trabalhar com noiva é isso, entregar um pouco mais. Porque tem coisas que não é da sua responsabilidade. Mas você consegue resolver aquilo para tornar o dia dela mais leve, né? Justamente. E aí, eu quero até compartilhar uma coisa que eu vi, não sei se foi no TikTok, se foi no Instagram, e isso vai muito ao encontro daquelas noivas que são mais práticas, né? Porque tem aquela noiva que quer ter a cena dela entrando no hotel com o vestido dela de noiva. Mas eu achei tão interessante que eu vi uma inspiração no TikTok, no Instagram, não sei, de uma noiva que antes de sair da festa, ela se trocou. Ela tirou todo o vestido, tirou tudo e já botou uma roupinha fácil, porque ela sabia que o noivo dela não saberia desfazer o vestido. E agora vocês falando de vestido costurado, eu me lembrei de uma circunstância uma vez que teve essa costura de vestido, porque isso acontece, tá, gente? Mais do que vocês imaginam, inclusive. Sim. E o noivo chegou no hotel e eu não conseguia tirar. Estavam bêbados, não conseguia tirar o vestido. E aí foram ver que estava costurado, não tinha tesoura. Foi ter que pedir faca pro hotel. Aí teve que sair cortando as linhas. Então, para aquela noiva que quer ser mais prática, às vezes já levar a maletinha para sair da festa. Ótima ideia. Com a roupa trocada, sem o vestidão pesado. Tá, que não vai ter aquela cena de entrar no hotel com o vestido ok, mas pelo menos o noivo também, que já vai estar manguaçado também, né? Não precisa se preocupar em trocar o vestido. É justamente o que você falou, tem noiva que é mais prática, né? E, tipo assim, não vai fazer diferença pra ela. Então, se não faz diferença, facilita Já a vida leva do uma noivo, maletinha gente. e sai Porque, trocada da olha, é festa. muita responsabilidade. Eu fico realmente com dó de alguns noivos. É
tem muito botão atrás pra tirar. E como você falou, se tiver um pouquinho alterado, aí fica mais difícil. É grampo pra tirar, gente. É tanto grampo que às vezes eles têm que tirar do cabelo, dependendo do penteado, tem que usar muito grampo, né? Sim. Que eles têm que fazer. Eu acho que a gente pode organizar um curso pro noivo. Sim. De como tirar o vestido e de como tirar o penteado. Olha que ideia boa, porque Quer eu fico imaginando. Os coitados sofrem. Eu fico imaginando que eles sofrem. Então, noivinhos, vamos programar algo pra vocês, né? Pra vocês entenderem como desmontar a noiva. Sabe quando é que eu tive consciência de que a mulher veste essa roupa muito mais complexa? Uma vez que eu fui pra uma festa, dando carona pra 2 amigas senhoras, muito elegantes, não vou citar o nome pra não comprometê-las, amigas lá de Araguari. A gente foi pra uma festa social muito chique, todo mundo vestido longo, paletó, terno. E aí, na volta, quando a gente estava voltando para casa, eu estava dando carona para elas, eu iria deixar uma em casa, depois a outra. A que eu deixei primeiro virou para outra e falou assim: amiga, desce meu zíper. Aí ela entrou dentro de casa com o zíper já baixado. Eu falei: fulana, mas o que é isso? Ela: não, porque se eu entrar, não dou conta de baixar meu zíper, tô sozinha, moro sozinha em casa, sou viúva. Aí a hora que eu fui deixar a outra falou assim: baixa meu zíper. As pessoas muito chiques, e eu baixei o zíper delas e eu falei assim: gente, realmente, né? A coitada da mulher, ela precisa de alguém pra terminar de vestir, precisa de alguém pra Isso despir, mesmo. Tem então, roupa assim, que não dá pra você vestir se não tiver alguém pra fechar e abrir. aí faz uns contorcionismos lá e desce, assim, eu achei isso muito Zíper massa. atrás, já tem que saber que tem que ter alguém pra te ajudar, porque senão você não consegue. Justamente, muito massa. Gustavo, não farei perguntas, deixarei você ticar as suas aí, porque são muitas. Você só não vai entender letra de médico. Daqui eu não tô conseguindo enxergar. Kellen, uma curiosidade, né? Lá atrás você começou a falar sobre a jornada de procurar a Kellen, procurar a equipe ou procurar qualquer maquiador de modo geral. Isso. A Kellen Alves e equipe atende fora do salão ou não? Nós atendemos. O que vai diferenciar? Tem datas que nós não conseguimos, porque a gente já tem uma demanda dentro do salão, então pra gente sair fica um pouco mais complicado, né? Eu, Kellen Alves, particularmente, prefiro estar dentro do salão, porque eu estou dentro do meu ambiente, eu estou ali com as luzes necessárias, estou com a cadeira adequada, porque às vezes tem alguns lugares que você vai fazer atendimento que não te dá uma estrutura decente para você fazer atendimento na noiva. Isso não é uma crítica a nenhum lugar, tá, gente? Eu quero dizer o seguinte... Questão técnica, né? Técnica. Às vezes uma luz não tá legal, sabe? Às vezes não tem nem ar-condicionado no lugar. Então, tipo assim, a maquiagem precisa de um ar-condicionado. A gente faz esse atendimento externo, mas eu prefiro o atendimento dentro do espaço, porque lá é o meu habitat. Uhum. Lá eu consigo controlar tudo que tá acontecendo. Então, Justamente. assim, eu prefiro o atendimento dentro do salão, que a gente consegue ali dar o nosso melhor em questão de ter uma rede de apoio. Porque lá eu tenho minha mãe que me ajuda na costura, né? Lá eu tenho meu marido que leva a noiva até o carro, sabe? A gente tem todo um cuidado com a noiva. Então, quando você sai ali da sua rotina, acaba que tem algumas coisas que você não consegue reproduzir. E eu vou colocar, então, um contexto aqui. Por exemplo, para você casar no cartório, né, no cartório civil, tem um preço. Isso. Para trazer o juiz de paz para a cerimônia externa, tem outro preço. Isso. 4 vezes mais. 4 Isso. vezes mais, Inclusive. exatamente. Você falou aí, se tiver agenda, aí dependendo da agenda, eu consigo atender fora. Isso. Para essa noiva que quer trazer sua equipe para fora do salão, vai custar 2 vezes, 3 vezes X? Ela vai ter um valor a mais. Por quê? Porque quando eu tô ali dentro do salão, eu estou com o meu horário todo organizado. Então, se eu atendo a noiva 1h da tarde, eu termino a noiva 3h, eu posso iniciar um outro atendimento nesse momento, porque eu já estou ali dentro. Quando eu saio para fora, eu perco aquele atendimento, eu perco até uma noiva. Sim. Porque eu tô noutro local e eu não consigo chegar a tempo. E detalhe, não é só fazer a maquiagem da noiva. Eu preciso fazer a maquiagem da noiva, esperar ela fazer foto, fazer um retoque. Então, por exemplo, às vezes sair do salão, eu deixo atender 2 noivas. Porque o tempo que eu preciso dedicar àquela noiva externa, eu não consigo voltar para o salão a tempo de atender aquela outra noiva. Então, isso é uma das coisas. Outra coisa, deslocamento. Eu vou me deslocar até aquele lugar. Então, eu tenho um custo com isso. Outra coisa, eu estou colocando a minha vida na rua. Então, tipo assim, gente, pode acontecer um acidente de trânsito.
né? Eu já vi casos de maleta de maquiadora que foi roubada dentro do carro. Gente, a gente trabalha com coisas caríssimas. Então, tipo assim, se roubar uma maleta com os nossos materiais, a gente vai precisar de muito dinheiro para repor. Um carro. Então, assim, tudo isso Não parece popular. tão pequeno, mas tudo isso, gente, tem que ser colocado na ponta do lápis. Porque dentro do salão, eu tô ali com tudo ok. Tudo sob meu controle. Agora, quando eu saio, eu tenho que verificar tudo isso. Eu tenho que pôr tudo isso na ponta do lápis. Às vezes, o local também é tão longe que eu não consigo voltar a tempo de uma alimentação. Sim. Então, eu tenho que pôr alimentação, questão do transporte, né? O meu tempo que eu vou deixar de fazer esse atendimento dentro do salão e vou fazer fora. Então, tudo isso daí tem que ser posto na ponta do lápis, né? Porque, na verdade, a pessoa está quase que, bem dizer, comprando a sua exclusividade. Isso. Aí já não é mais comprando um serviço apenas. É a sua exclusividade. Isso, a sua exclusividade e o seu tempo. É o seu tempo. Eu sei que é o sonho da noiva e eu sou muito grata. Gente, vocês não têm noção quanto eu sou grata por trabalhar com noiva. Isso que é algo que aquece meu coração. Mas, além de tudo isso, é um trabalho. Então, tempo é dinheiro. Sim. Então, às vezes a gente tem, às vezes não. É necessário cobrar por isso. E às vezes o casal ali não entende, né? Nossa, mas é só ir no hotel. Mas tem tudo isso que você hotel disse, é né? pertinho. Porque Isso. muitas vezes você trouxe uma visão aqui agora que eu não tinha. Isso. Enquanto a outra noiva tá fotografando, Isso. você tá fazendo outra Isso. noiva e depois Isso que você mesmo. termina termina Eu tenho aquela de que fazer isso. foto, você retoca. E se Isso. você vai pro salão enquanto tá fazendo a foto, você tá parada ali. Isso É o mesmo. seu tempo que tá girando. É interessante Isso mesmo. essa visão de, para quem trabalha com uma estrutura igual a sua, né? Sim. Que muitas vezes a noiva não compreende, mas tá aqui uma excelente explicação. Isso mesmo. A gente tem toda uma logística, né? Quando tá dentro do salão, eu consigo conciliar tudo isso. Agora, quando eu saio, eu já não consigo fazer isso. Justamente. Falando de tempo, né, eu vou entrar na parte do cronograma. Aham. O cronograma é uma coisa muito essencial. Eu tenho um questionário onde eu mando para a noiva e a noiva ela vai estar me respondendo algumas coisas. Por exemplo, que horas que vai estar pronta para fazer as fotos. E geralmente as noivas ficam perdidas nesse ponto. E eu vejo que elas ficam perdidas nesse ponto porque não tem um bom assessor para assessorar e também não tem um bom salão para mandar um cronograma. Isso. Quando você monta o seu cronograma, o que assim é essencial para a noiva falar assim, não, a noiva precisa estar ciente? Exemplo, horário de chegada é o mínimo, sem atraso. Ah, mas aconteceu. Gente, é o dia do seu casamento. Coloque tudo antes, cronometra, sei lá, 1 hora antes para chegar no salão, porque não vai te custar nada. Ah, você quer tomar um café da manhã com seu noivo? Então marca 2 horas antes. O que a noiva precisa estar ciente para estar dentro do seu cronograma? Porque um cronograma ele é feito não por ser só um papel, tem um horário ali bonitinho, não. Mas tem todo um contexto por trás. Explica aí para elas. Olha, o cronograma de noiva ele é responsável por tudo que a noiva vai fazer dentro do salão. Então, como que eu monto o meu cronograma? Primeira coisa que eu pergunto para a noiva é a hora de sair do salão. E elas têm uma dificuldade de entender o horário de sair. Fala assim, minha cerimônia é 4 horas da tarde. Mas eu preciso entender o horário que você quer sair do salão. Por quê? Eu não sei o tempo que leva de distância até o local da sua cerimônia. Vamos supor que é na igreja, que é aqui próximo do salão. Eu gasto 15 minutos. Eu falo, então vamos colocar 30 minutos antes para você sair. Então, se você quer chegar lá 5h45, vamos supor para você sair do salão 5h15. Eu deixo 30 minutos aí. Você vai levar 15 minutos, mas eu tenho 15 minutos mais de folga. Às vezes eu deixo até antes. Só que tem noivo que fala assim, eu não quero ficar pronta muito antes também. Né? Então, eu pergunto o tempo de deslocamento. Então, se até a chácara é 40 minutos, vamos deixar 1 hora? Você tem 20 minutos aí de folga. Aí eu falo, ó, noivinha, pode furar um pneu, né? Pode pegar um trânsito. Quem vem buscar pode atrasar. Né? Então, e não é só entrar dentro do carro, né? Não é só entrar dentro toda do uma carro. Mala que vai junto. Isso mesmo. Então, eu pergunto, primeira coisa é o horário de sair do estúdio. Depois eu verifico qual o pacote que ela tem. Porque tem pacote que tem hidromassagem, tem massagem, tem spa, né? Tem pacote que não, ele é mais enxuto. Então, o tempo é diferente. Em média, os serviços mais enxutos, ela vai ficar no salão 6 horas, mais ou menos, né? Porque é aquele tempo que eu falei para vocês, de cada serviço que ela vai fazer.
E eu deixo de making off, que é o horário aquele momento das fotos com as convidadas, eu deixo 40 minutos para ela fazer foto com as convidadas, foto de hobby, para ficar tranquilo. 20 minutos para vestir o vestido, fazer um xixizinho, comer alguma coisa, né? Que é põe o essencial, vestido, né, Kellen? isso Nossa, mesmo. comer é tudo. Tem que ter um tempinho. Se a gente não deixa esse tempinho, a gente vai fazendo tudo muito atropelado, né? Então, 20 minutos para vestir o vestido, fazer aquele xixizinho e tal. Põe o sapato, depois 1 hora de foto. Então, se ela quer sair do salão 4 horas da tarde, 2 horas da tarde, ela tem que começar as fotos com as convidadas. Ok. Porque ela vai fazer 40 minutos de foto com as convidadas, 20 minutos ela vai vestir o vestido e 1 hora de foto. E nessa 1 hora de foto, não é muito tempo? É muito tempo. Tem noiva que ficou ociosa depois. Tem noiva que o Gustavo já atendeu lá. Deixa eu ver se eu lembro o nome dela. Fabiana. Que quando ele caiu na banheira. Por quê? Ele tava com tanto tempo que ele tava com tanto tempo que ele explorou vários locais do estúdio que às vezes os fotógrafos nem exploravam. Mas ele tinha tanto tempo que ele ficou lá inventando. E poses, uma noiva massa, né? Uma noiva massa. E aí ele teve 1 hora, ele não precisava daquela 1 hora. Mas o cronograma foi tão legal, deu tudo certo, ela chegou no horário, tudo fluiu, não aconteceu imprevisto. Então, tipo assim, ele teve tempo para inventar poses, para explorar bastante ambiente. E aí, a gente não tem frescura, né? Vou fazer foto aqui, peraí, vou redar esse negócio de lugar, vou esparramar o vestido, porque eu quero que a noiva tenha ótimas fotos, né? Foi no dia que a Kelly, inclusive, me surpreendeu, porque ela falou assim, nossa, eu nunca vi um fotógrafo fazer foto nesse espaço. Não tinham feito nesse espaço. E é um lugar bonito, viu? Todo mundo passa, a todo momento. É uma cascata de água, assim, que desce, que a gente tem lá no jardim. Só que é um lugar que é um jardim de inverno, né? Então só tem que abrir a porta e ir lá fazer. Porque a gente deixa fechado por conta do ar-condicionado. Não é só abrir a porta e ir lá tem fazer. Que pular três pedreiras. Desculpa. Primeiro andar Verdade. era o jardim. Aí eu tive que subir no outro andar, subir em cima de uma banheira, cair Foi onde ele quase caiu. A banheira tava cheia? Passar minha cara... Não, passar meu rosto assim numa ele janela. Gente, desculpa. Aí eu fiz a foto. Deixa eu valorizar esse fotógrafo. Tem toda uma escalada. Deixa eu valorizar esse fotógrafo, que ele passou o maior perrengue e fez uma foto maravilhosa que ninguém tinha feito. Pronto. Eu quero saber, essa foto tá no seu feed, dona Kelly? Tá no meu feed. E ela é linda. Eu falei... Não, e no mesmo dia ele mandou a foto. Eu falei, ai, meu Deus, que coisa mais linda. Eu postei na hora. Ai, que ótimo. Você gosta que fotógrafos mandam as fotos no dia? Eu Como amo. que é? Olha, gente, não é uma obrigação, porque eu sei que vocês têm muita coisa pra fazer, né? Ok. E tem que editar e tudo mais. Mas, assim, que bom receber a foto assim que acontece, né? Porque a gente quer postar, a noiva também. Eu acredito que, assim, eu gosto, mas a noiva gosta muito mais, né? Porque no dia seguinte, já ter as fotos em mãos, gente, pra postar, para as pessoas verem. É muito gostoso. Sim. Mas, Kellen, a gente estava aqui falando do cronograma, né? E você estava explicando ali de trás para frente, chegando, né, com a meta do horário que ela tem que sair, que isso é muito importante. Eu, celebrante, agradeço muito, porque noiva que chega atrasada na cerimônia chega muito estressada, e aí sobra para mim ter que fazer isso. Mas aí você estava falando, né, que ela pensa no horário de sair, tem que pensar no horário da foto, das fotos com as convidadas, e por que ela tem que chegar tão antes, né? Eu continuo falando aí do cronograma às vezes, quando a gente manda o cronograma, elas assustam. Nossa, mas muito cedo. Gente, mas não é muito cedo, passa muito rápido. Sim. E cada serviço que ela vai fazer, cada serviço que está no pacote tem um tempo de atendimento, né? Então, por exemplo, se ela quer sair 4 horas, ela tem que estar pronta 2 horas da tarde. Porque das 2 às 2h40 ela vai fazer foto, vestir o vestido, depois foto de noiva. E tem o tempo do penteado, geralmente são 2 horas o penteado. Menina. Isso. É trabalhoso, tem o véu para colocar, né? Tem a grinalda. Tem o tempo da maquiagem, ali mais ou menos ali 1h30, mais ou menos a maquiagem. Tem o tempo de cuidar da pele, de preparar a pele para receber a maquiagem. E tem o tempo de organização da suíte, que é onde a gente vai pegar todos os pertences da noiva e organizar a suíte dela. Então, você pode colocar aí 6 horas tranquilo para o pacote mais enxuto. Agora, quando é um pacote que tem massagem, hidro e todas as coisas que traz um aconchego maior, tem que chegar um pouco antes. Então, vai depender do pacote, mas em média são 6 horas dentro do salão, para que a gente consiga fazer todos os serviços com calma e liberar no horário combinado. E falando desse cronograma, Kelly, eu quero te perguntar uma coisa. Você, nesses anos todos de experiência, você já teve alguma noiva que entrou no salão e desconectou do mundo, assim, desligou o celular? Você já teve essa experiência? Eu sei que deve ser muito raro, mas você já teve? Eu amo esse tipo de noiva. Eu amo! Por quê?
Porque ela vive um momento, sabe? Passa tão rápido. Ela consegue entender cada detalhe, sabe? Ela consegue usufruir de tudo aquilo que, às vezes, passa despercebido para uma noiva que está tão antenada no telefone. Sabe o que eu fiz? Eu mando um recadinho para a noiva e falo, é proibido usar o telefone durante a maquiagem. Ah, mas durante a maquiagem tem que ser proibido mesmo, né? Sabe o que acontece? O Gustavo falou uma coisa interessante sobre assessoria. Tem noiva que economiza no cerimonial, ou às vezes contrato cerimonial pro dia, ou às vezes uma prima, uma amiga vai fazer o cerimonial. Quando é assim, o dia da noiva ele não rende, porque a noiva está o tempo todo no telefone resolvendo problema lá fora. Resolvendo problemas que ela não consegue mais naquele momento. E aí, ela, por tentar fazer isso, ela deixa de viver o dia dela. Então, gente, por favor, contratem um cerimonial que vai resolver as coisas para você. Noiva, por favor, não coloque a mãe para resolver os problemas. Tem mãe da noiva que chega atrasada no salão 1h30, 2 horas, porque foi socorrer um problema que aconteceu. Eu sei que cada caso é um caso, né? Mas, assim, dá para programar para ser diferente. Eu falo para a noivinha, eu tenho uma reunião antes, e falo assim, olha, não deixa ninguém importante que vai estar no salão para resolver nenhum problema para você, porque isso vai acarretar no seu dia. E é muito desconfortável eu perguntar para a noiva assim, sua mãe tá chegando? Como que tá? Não vai dar tempo de fazer o making off. Sabe, gente, a mãe é muito importante para a noiva, ela tem que estar no making off da noiva. Mas se ela não chegou no horário, está até 1h30 atrasado, como que eu vou conseguir fazer que isso aconteça? E é tão desconfortante ter que fazer isso, elas ficam tão, como que eu vou falar? Elas ficam sem lugar. Mas isso aconteceu porque não teve uma boa programação, uma boa organização. Eu já tive noiva que chegou lá, aí ela tá no telefone, aí de repente chega a moça do véu, que ela vai olhar o véu que ela tem que pôr, aí de repente liga a moça da decoração, que a pessoa que ela falou, a prima que falou que ia ajudar a montar os suplás na mesa não foi, e aí a noiva teve que parar a maquiagem para ligar para uma amiga, para ver se a amiga podia ir para ajudar. Ela não vive o momento dela, porque ela tá resolvendo coisas lá fora, que são importantes, são. Mas se ela tivesse se organizado melhor antes, ela não precisaria preocupar. E aí, o que acontece isso? Faz o dia dela ser totalmente corrido, né? Ela não consegue curtir e isso impacta no salão. Porque, a energia do salão, né? E por que impacta no salão? Porque o momento que ela para escolher o véu não foi o momento que está no cronograma, porque não tem escolha de véu no cronograma. Teve uma noiva... Mas tem noiva que chega para escolher o véu lá na hora? Tô te contando dessa noiva. Além dela chegar atrasada, 40 minutos, a moça ainda chegou para mostrar um véu para ela, e depois a moça da decoração já ligou. Sabe assim? No cronograma dela não tinha esse tipo de preparação. De tempo, né? Sim. E o que acontece? Quando eu tenho que parar a maquiagem dela para ela fazer esse tipo de coisa, ela prejudica toda a minha agenda. Então, se eu tenho outra noiva que eu tenho que atender após ela vai atrasar outra noiva também. Então, a gente precisa dessa consciência das noivas. E, às vezes, a gente precisa ser um pouco duro. Fala assim, olha, eu não consigo que você faça isso nesse momento. Eu preciso que você desligue o telefone. Na verdade, você não está sendo dura. Deixa eu te proteger. Você não está sendo dura, você está sendo correta. Sim, eu preciso que você deixe o telefone para fazer a sua maquiagem. Só que tem... Eu ia falar do caso de domingo, vou falar rapidinho aqui. Tem coisas que realmente fogem do nosso controle. E a gente precisa ter uma sensibilidade muito grande. Eu tive uma noiva que era num domingo. E assim, eu abri o salão pra ela, né? E ela chegou 1h30 atrasada. Menina, o que aconteceu? Eu não tive contato com ela antes, eu não consegui, ela não atendia o telefone. Quando ela chega no salão, ela tá chorando muito. Chorando muito. Então, quando ela chega 1h30 atrasada, me dá indicativo que alguma coisa aconteceu. E grave. E grave. E eu falei pra ela assim, minha querida, eu não vou perguntar por que você atrasou, né? Eu sei que você não tá bem. Eu preciso que você, agora, vá no banheiro, chore tudo que você tem para chorar. Depois eu preciso que você lave o seu rosto, né? Você comeu alguma coisa? Porque era perto do horário de almoço, então eu não comi. Eu falei assim, não, eu vou preparar o seu lanche. Você vai lanchar antes de começarmos. E depois a gente precisa ir para sua produção. Porque eu preciso iniciar o seu atendimento, né? Nesse momento, eu deixei ela lá no banheiro, preparei o lanchinho dela, liguei pro fotógrafo. Era o Guto. Falei, Guto, aconteceu, porque aí depois a mãe me contou. Tava chovendo muito, choveu muito. E lá onde era cerimônia... Não, foi o ano passado. Mas estava chovendo muito. E onde era a cerimônia, o que aconteceu? Entrou água. E molhou toda a mesa, toda a forração, sabe? Molhou tudo.
E a noiva teve que ir para esse local, lavar o local novamente, secar. Vocês entendem isso? O desespero dessa mulher chegando no salão. E ela deixou lá sem estar pronto. Ela chegou lá cheia de dúvidas. Será que vai dar certo? Será que vai funcionar? Será que vai chover de novo? Será que vai molhar de novo? E aí eu sei que ela foi falar com a moça do salão. E aí, né, a moça falou que a responsabilidade não era dela, né? Então, enfim. Coisas que deixou ela totalmente descompensada. Mas isso é previsível? Não é. Vai atrasar o casamento? Vai, porque 1h30, ainda ela chegou lá, ainda teve, né, que se recompor, comer. Então, eu comuniquei com o fotógrafo, comuniquei com o cerimonial, para as pessoas saberem o que tinha acontecido. Porque é uma coisa que não foi culpa do salão. Mas, né, se eu não tivesse feito essa comunicação, o fotógrafo ia chegar lá muito antes, né? Então, assim, a gente teve essa sensibilidade. Teve uma outra noiva que ela chegou no salão também, chegou uns 40 minutinhos atrasada. E quando eu chego na suíte, eu falo assim, tem noiva esperando a maquiadora? E aí ela já estava nervosa, com a cara fechada e tal. Eu falei, meu bem, o que aconteceu? Eu estava vindo e bateram em mim. Bati o carro. Gente, pensa, bateu o carro no dia do casamento. E ela estava muito nervosa porque o cara que bateu nela, né, que ela bateu nele, enfim, ele não parava de ligar para ela e estava até ameaçando ela, sabe? Tipo assim, falando coisas que ela ia ter que pagar. Nananã. E ali naquele momento, ela só estava vivendo a dor da batida. Então, ela chegou no salão estressada, nervosa, chateada, e a mãe não conseguia controlar ela. Porque quando a gente tá assim, a gente não dá ouvido pros de casa, né? Não. Santo de casa não faz milagre nessa hora. E aí, eu falei assim, tá, primeira coisa que nós vamos fazer, você vai desligar o seu telefone. Sabe por quê? Você tá aqui dentro do salão, ele não vai vir aqui te achar. Esse problema você não vai resolver hoje. Na porta. Esse problema você não vai resolver hoje. Aí eu peguei na mão dela e falei assim, lembra aquele dia que a gente conversou no dia do teste? Que você falou o quanto eu estava ansiosa por esse dia? O quanto você sonhou com esse dia? Eu falei, pois é, ele é hoje. E esse dia não vai voltar mais. E eu me arrepio de falar porque, assim, eu me lembra e me emociona. E se você não viver esse momento hoje, você vai se arrepender pelo resto da sua vida. O carro amanhã a gente resolve. Se é coisa de homem, depois o seu noivo resolve com ele. Então, vamos viver o seu momento, sabe? E abracei ela e falei, chora tudo que você tem pra chorar. Porque a gente tem que chorar mesmo, tem que pôr pra fora. Não dá pra ficar segurando choro. Não, dá não. Chora o que tem pra chorar e a gente vai começar a sua maquiagem daqui a pouco. Então, assim foi, né? E eu recebo tanto carinho dessa noiva até hoje, que já passou, mas ela lembra disso, ela me agradece. E tanto que a mãe me agradeceu. Nossa, muito obrigada. Obrigada, porque eu não estava conseguindo saber mais o que fazer. E, assim, a minha atitude com ela fez um diferencial pro restante do dia dela, né? Então, ela não deixou, depois da minha conversa, que isso prejudicasse o momento dela, né? Porque não ia voltar mais. E além de maquiadora. E falando de casos futuros, para quem nos assiste, estão aqui 2 exemplos muito concretos da importância de uma excelente assessoria com uma equipe robusta, e é óbvio que isso vai se traduzir em preço que é muito pequeno diante do valor. Sim. Porque quando você tem uma assessoria robusta, né, grande, imponente, a equipe é tão assim que, por exemplo, teria, né, não é um trabalho de um assessor, mas quando é uma grande assessoria, vai lá e limpa o salão porque sabe que isso está acontecendo. Isso. É aquele assessor que pega o seu celular e fala assim, não, peraí, deixa que eu resolvo essa coisa da batida, não tem nada a ver com o trabalho dele, mas ele vai lá e fala assim, olha, calma. Então, o que pra gente que é profissional percebe quando tem uma grande assessoria por trás, uma assessoria robusta... Isso passaria despercebido. Que isso totalmente... Gente, o que eu já vi de assessores e de assessoras comentando com a gente, falando assim, nossa, hoje aconteceu um imprevisto, eu contratei por minha conta. Sim. Porque tem um ano que tá ali acompanhando o casal e sabe que aquele imprevisto não é hora de chegar pro casal e falar assim, olha, tivemos um custo extra aqui de R$1.000 com isso. É não. Sensibilidade, ele conhece o casal, sabe que o casal vai honrar com isso depois, ele vai ali, contrata e depois explica, o casal entende plenamente que foi muito melhor ele ter definido aquilo que teria que definir, pronto, do que... Eu já cheguei em casamento para celebrar, e olha que eu sou o último profissional que chega, porque inclusive está no meu contrato, eu chego quando tá tudo pronto, só para celebrar. E eu já vi noivo descalço decidindo se punha tenda ou não punha tenda. Entendeu? Coisa que se tivesse uma assessoria robusta por trás, estaria falando assim, meu filho,
vai beber com seus amigos e eu aqui tomo a decisão por vocês, porque tem um ano que eu venho estudando vocês e conhecendo vocês. E mais uma vez, a gente fala sobre a questão de assessores aqui no podcast muito, né? Inclusive, nós tivemos uma maratona de assessoria. Sim. E uma curiosidade desse podcast com a Kellen hoje é que em todas essas jornadas de falarmos de assessores, de falarmos sobre o dia do casamento, a importância do assessor acompanhando tudo isso, eu nunca havia percebido o ponto de vista que a Kellen trouxe pra gente, né? Que é a questão ali na hora da maquiagem, ela tá resolvendo, a noiva está preocupando Sim. em resolver coisas, sendo que não é o papel dela se ela tivesse uma assessoria Isso robusta, mesmo. como o Miquel acabou de dizer. Mas Isso de mesmo. forma enviesada, Gustavo, a gente já disse isso aqui. Porque para quem trabalha com casamento, independente do tamanho, a gente sabe que precisa de uma assessoria. Sim, com certeza. Então, se você não contrata uma assessoria, alguém vai fazer esse papel de assessor. Isso. Alguém vai fazer esse papel, porque ele precisa ser desempenhado. Então, por mais que você ache que meu casamento vai ser esse, alguém vai desempenhar esse papel. Via de regra, isso cai na mão da noiva e do noivo. Sim. Então, aí depois ele ainda cai na falácia de dizer, nossa, eu consegui organizar sem assessoria. Não, você foi o assessor. Se você, Isso, você teria alguém uma tem que outra, assessorar. você teria uma outra experiência enquanto noiva e noivo se você tivesse contratado alguém. Mas você abriu mão de ser noiva para ser assessora do seu próprio casamento. E isso é algo tão assim forte que acarreta muito no salão de beleza, porque eu já vi noiva brigando com o noivo porque tinham que resolver o problema do casamento. E na nossa intimidade, às vezes a gente fala alguma coisa de qualquer jeito, né? E aí o negócio desenrola por um outro lado. E aí a noiva sai do casamento bicuda com o noivo. Não, chega na cerimônia. Chega Aí na chega lá na minha, tipo chega lá na minha frente, eu eu chego lá na minha Sabe frente, eu não nada. entendo o que tá acontecendo, eu vou saber. Sim, Foi o aconteceu. dia. Por quê? Porque não ter uma boa assessoria, gente, é extremamente importante. Porque isso influencia muito no dia da noiva. E aí, é o que a gente vê, o que eu vejo dentro do salão, né? A noiva estressada, preocupada, brigando com o noivo, né? Dando uma resposta na mãe. Tem coisas que a gente consegue resolver, como o Gustavo falou. Se programa para tomar um café antes, né? Se programa para se organizar, não deixa pro última hora. Mas tem imprevisto que a gente não consegue prever. Acontece. Né? Mas tem coisas que a gente consegue se organizar assim. E tem coisas que custam caro, mas é o preço justo. Não é porque é caro, na verdade, né? É o preço justo, gente. É uma assessoria. Esse negócio é muito complexo, né? Caro é tudo aquilo que você não dá valor. Isso mesmo. Usei a palavra errada. É algo valioso, né? E que a gente precisa entender a importância de ter uma boa assessora. Justamente. Ô, Kellen, antes de nós partirmos para os quadros finais, Você eu tem tenho mais quantas mais uma perguntas? única que acredito que seja muito importante para mim e também para os profissionais da nossa área. Na parte de fotógrafos e na parte de filmmakers, eu acredito que tem pessoas e pessoas, aonde às vezes está sendo inconveniente, às vezes chega com um certo atraso para fazer as fotos e os vídeos do make-off. Sim, todos nós temos os motivos também pelos nossos atrasos, se acontecer isso, Sim. certo? Mas, se fosse para você dar um recado, porque nós, né, lidamos direto com o salão de beleza. Sim. Se fosse sim. para você dar um recado para a nossa área de fotografia e filmagem, qual o recado que você daria para trazer conscientização para que o dia saia realmente redondo, que saia perfeito aos olhos de todos ali, principalmente da noiva? Eu acho que essa comunicação, como eu fiz com o fotógrafo o dia que a noiva teve esse problema de avisar esse imprevisto, ela é muito importante. Já teve fotógrafo que me ligou e falou assim, olha, meu pneu acabou de furar, eu estou a caminho, mas eu não consegui chegar ainda, vai me ajudando aí, de forma que ela não perceba que eu estou atrasado. Não é que estava enrolando. Na verdade, ele me pediu para ajudar a deixar aquele momento mais leve, né? Tipo assim, o fotógrafo está vindo, vamos aproveitar para você comer mais um pouquinho, né? Não deixar... Porque na cabeça da noiva, tipo assim, falar que o pneu do fotógrafo furou, ela já vê ele na UTI. Sabe? Já vê um monstro maior do que ele precisa ser, entendeu? Então, tipo assim, a gente ter essa comunicação, entendeu? Tentar ver o lado do outro, porque o maior profissional que eu tenho contato é o fotógrafo mesmo, que ele vai dentro do salão. Então, tem coisas que saem do controle do fotógrafo e tem coisas que saem do controle do salão também. Então, a gente precisa se alinhar
para que isso flua e a gente consiga burlar não, a gente consiga resolver os imprevistos, né? Algumas coisas que não estão legais, sem que isso respingue na noiva, né? Porque ninguém tem 100% razão, ninguém tá 100% certo. Eu não sei como foi o dia do meu colega, assim como o Gustavo falou, que todos temos os nossos imprevistos, mas a gente pode se comunicar, a gente pode conversar, né? Para que isso flua de maneira tranquila e a gente não deixe que isso respingue na noiva, né? De maneira que deixe ela nervosa, deixe ela agitada. Então, assim, às vezes o fotógrafo tá demorando um pouquinho, aí a mãe fica assim, nossa, mas não se, tá na hora, tá atrasado. Eu falei, não, mas tá tudo no conforme, tá tudo no horário, né? Vamos lá para você ver como ela tá linda, vamos ficar lá na suíte. Então, a gente tem que tentar, assim, driblar esses imprevistos. Jogar junto. Isso, jogar junto, sabe? É um time mesmo. E ajudar, sabe? É o dia que o Gustavo quase caiu no banheiro, Gustavo, você precisa de ajuda, vou segurar o LED pra você, vou arrumar aqui o vestido, que eu não tenho problema com isso não, eu tô ali pra servir a minha noiva, e tudo que contribuir pro dia dela seja incrível, e pro que o pós dela também seja maravilhoso, eu vou fazer. Meu nome é pronta, eu tô ali pra ajudar. O que você quer que eu faça? Não é, Gustavo? E é tão legal, direto. É tão legal ela falar isso, porque teve um dia que eu fiz uma foto num espaço novo ali, né? E aí eu falei, nossa, Kelly, esse espaço tem uma luz muito linda, esse espaço é muito bonito. Ela, não, eu vou fazer isso. E na próxima semana, 2 semanas depois, eu voltei lá, aquele espaço estava todo transformado para fazer foto de noiva. Sim. Eu falei, cara, que massa. Que massa. É porque o fotógrafo tem uma visão diferente da minha. Ele olha o ambiente, eu olho a maquiagem, né? Então ele me deu uma ideia. Olha, se você fizesse isso aqui, ia ficar bom. E ele sabe que eu gosto de mexer assim nos lugares. Eu falei, então tá. Já organizei, já mexi. Quando ele voltar, eu falei, Gustavo, ó, o cantinho da foto tá pronto, agora eu quero foto aqui, né? Então, jogar junto, é isso que você falou mesmo, porque, pensa, é um time, nós somos um time, né? Então, aquela pessoa que você tem mais contato, eu acho que a gente tem que buscar o bem comum da noiva, né? Sim, e você tá pronto pros quadros, mas eu ainda não estou. Que bom, então tem mais assunto pra rodar. Tenho mais algumas perguntinhas aqui. E aí... Antes da gente... Eu tinha 2 perguntas, uma me fugiu aqui agora, então eu vou para aquela que a gente estava se preparando para ela. Você acredita, Kellen, que a maquiagem, que a beleza da noiva ela é construída no dia? Não. 1000 vezes não. Eu vou citar um exemplo aqui. Tem algumas coisas que a maquiagem não faz. Tem algumas coisas que a maquiagem não resolve, né? Às vezes a cliente ela tem muita acne. E ela precisa de uma limpeza de pele antes. E às vezes o contrato dela não tem uma limpeza de pele no pacote que ela escolheu. E é necessário que ela faça uma limpeza de pele antes. No dia eu não vou conseguir resolver aquele problema com a maquiagem. Questão da pele. A hidratação que a gente faz no dia, ela não é suficiente para deixar aquela pele pronta para receber a maquiagem que é uma maquiagem duradoura, né? Então, eu mando um recadinho para as noivas que eu falo. Tome bastante água, se alimente bem. Durante 30 dias, não faça procedimentos radicais, não mude o cabelo, né? Não faça sobrancelha definitiva. Por quê? Tem algumas coisas que você faz e que no dia vai acarretar no resultado da sua produção. Então, eu tenho esse cuidado de avisar isso para a noiva. Olha, não faça uso de Roacutan durante um certo tempo, porque a pele fica ressecada. E não resolve somente a hidratação do dia, porque aquilo ali tem que ser uma rotina, né? Então, a noiva tem que ter esse cuidado com a pele, né? Falando de vestido, às vezes não tem cuidado com a alimentação, e aí no dia não se sente à vontade porque o vestido tá apertando. A gente tem que ter esse cuidado, porque senão depois você vai ficar desconfortável, né? Então, tem coisas que a gente precisa se organizar para chegar no dia do casamento, né? Você está ali pronta para receber aquela maquiagem. Mas tem coisas também que é tão pequenas. Vou dar um exemplo de uma noiva. Ela não casou ainda, o casamento dela vai ser dia 30 de setembro. No dia do pré-wedding, ela chegou na minha cadeira super insegura. Ela falou pra mim assim, nossa, eu tenho muita cicatriz de acne. Tem como você tirar elas na maquiagem? Porque eu não gosto e tal. E ela colocou toda a frustração dela. Aí eu falei assim, olha... Ou seja, de certo modo, sua cadeira virou um pouquinho de divã. Isso. A gente tem o divã lá.
E nessa hora, quando eu vejo que é algo que incomoda a noiva, eu tenho muito tato, assim, de falar com ela de uma maneira muito delicada e de mostrar que eu me importo com aquilo que ela tá mostrando pra mim. Sim. Peguei na mão dela, é Stephanie, vou até falar o nome dela aqui, pode Stephanie, falar. porque ela depois ela me deu um depoimento muito legal sobre isso. Eu falei, minha querida, deixa eu te explicar. Cicatriz de profundidade, a maquiagem não tira. Por quê? A maquiagem, ela é um líquidozinho. Diferente seria se ela fosse uma pastinha grossa, né? A cicatriz eu não consigo tirar. Eu consigo tampar cor, textura, relevo, que é aquela espinha que tá pontuda, e profundidade, que é a cicatrizinha, aquele buraco, eu não consigo tampar. Isso aí não tem como resolver. Mas deixa eu te falar uma coisa. Isso é tão pequeno. Isso é uma característica da sua pele. Isso eu não consigo resolver, mas eu consigo te deixar bem bonita. E você é linda. Você vai ficar linda. Então, assim, não deixa isso roubar a beleza do seu dia. Não preocupa com isso. O fotógrafo dá um jeito disso depois nas fotos. Passou a bola pra frente, ó. Isso. Mas tem coisas assim Photoshop. que dá uma arrumadinha no Photoshop ali. Falei pra ela, mas não deixa isso roubar a beleza do seu dia. Isso eu tava segurado na mão dela e ela tava chorando. Porque ela se sentiu empoderada, sabe? Depois ela me mandou um feedback, nossa, obrigada por me empoderar, obrigada por fazer eu acreditar em mim, as fotos ficaram lindas, né? A mãe dela estava na hora do pré-wedding e sábado elas foram fazer o teste e a mãe estava junto, que é uma mãe super presente. E ela falou assim, no dia que você conversou com ela e tranquilizou, eu tive a certeza absoluta que ela escolheu o lugar certo. Não só por isso, desde o dia da visita, desde a forma como você nos tratou, desde o dia do pré-wedding, hoje eu tenho certeza que vocês foram a melhor escolha dela. E aquilo me deixa muito emocionada também, porque eu vi na mãe um sentimento de gratidão por eu conseguir acalmar a filha nesse momento, sabe? Então, assim, tá vendo que atender noivas, cuidar de noivas é muito mais do que uma maquiagem, um penteado, gente. Uma questão, mãe presente, eu achei incrível. Respondeu a sua pergunta? Respondeu. Mãe presente, ela sempre ajuda ou às vezes atrapalha? Depende da mãe. Olha, tem vários tipos de mãe, né? Tem mãe que é cúmplice da filha ali a vida toda. Tem mãe que quer colocar suas expectativas na filha. Eu vou contar 2 casos diferentes aqui pra vocês que já aconteceu. E eu falo muito de teste porque nesse momento que a gente tem o maior contato com a mãe e com a noiva, a gente pode entender ali a relação das duas. Tive uma noiva que foi fazer um teste e o sonho dela era passar um batom vermelho. Eu amo batom vermelho e se eu fosse casar novamente, eu casaria de batom vermelho. Inclusive, estou esperando a renovação de votos. Opa. Né? Que vai acontecer, né, amor? Agora, entra e faz o pedido. Eu amo batom vermelho. E ela queria um batom vermelho. Mas a mãe, no dia do teste, não deixou ela passar um batom vermelho. Ah, menina. Eu falei, mas vamos passar só para você tirar de consciência. Então, só por desencargo de consciência, aí passou. Nossa, eu amei, eu quero esse batom. Eu vi ela murchando assim com o olhar da mãe. Resultado, ela não passou batom no dia do casamento. O que ela queria, né? Mas se fosse uma noiva de opinião... Aí eu vou contar dessa próxima noiva aqui que, tipo assim, foi top. Essa noiva que eu vou contar agora... Mas me perdoe interromper, mas eu nem julgo a noiva em si ser de opinião ou não, porque é muito tenso naquele momento em que você está fragilizado, Sim, porque é um momento de muitas inquietações. Alguém que é de uma referência do tamanho da referência de uma mãe... muito importante. Te cercear, entendeu? Então, assim, às vezes é uma mulher de opinião, uma profissional, mas a hora que encarna esse papel de noiva... Sabe? Vem uma fragilidade que... Nossa. E também, tipo assim, pra querer... não, minha mãe, ela sabe o que é melhor pra mim, né? Eu tenho filho e eu falo, eu sei o que é melhor pra você. Bom, aí tem essa outra noiva. No dia que ela foi fechar o pacote comigo, ela falou assim pra mim, você já me maquiou em uma outra ocasião, que eu fui madrinha de um casamento e você fez um delineado branco em mim. E eu quero no meu casamento. Eu já fiquei imaginando, um delineado branco. Meu Deus. Tá. Beleza, né? Aí chegou o dia do teste. Aí ela mostrou a maquiagem. Ela tinha um delineado branco, só que não só um delineado branco. Ela tinha um recorte branco. Um delineado preto, um delineado branco e brilho, muito brilho. Aí eu falei assim...
você quer essa maquiagem? Sim. Eu falei, geralmente, às vezes uma maquiagem mais atemporal, né? Vai ficar mais bonito, porque é uma maquiagem que você vai olhar nas fotos. Eu tenho todo um cuidado pra falar, né? E Pra tem elas que não ficar entenderem bonita. que a gente tá indo contra elas, Isso né? mesmo. Dou minha opinião, mas sem querer definir pra ela, que quem decide é ela. Às vezes, se você vai olhar o álbum daqui 10 anos, 5 anos, uma maquiagem mais atemporal, você vai se achar bonita sempre. Ela falou, mas eu quero desse jeito. E eu quero um batom vermelho. Ui. Por quê? Um batom vermelho numa maquiagem mais atemporal casa super bem, fica lindo. Não que a maquiagem que ela me pediu não ficasse linda, gente. Não quis dizer isso. Quis dizer que é mais habitual, né? Orna mais. E na hora que ela me pediu isso, essa maquiagem, esse batom vermelho, eu olhei pra mãe meio assim, de rabo de olho. A mãe me olhou e ela percebeu que a gente se entreolhou. Ela falou assim, vocês estão se olhando por quê? Não adianta, eu quero esse batom e eu vou passar esse batom e eu quero essa maquiagem. Eu falei, verdade, vamos fazer a maquiagem. É você que manda. E sabe o que a mãe fez? Apanhou a filha. E pronto. E ela fez do jeitinho que ela me pediu. E ela amou. E também eu achei que ficou lindo depois de pronto. Na hora que ela pôs o vestido. E o jeitinho Harmonizou dela. tudo, Não, né? e o jeitinho dela, sabe? Aquela maquiagem tem o jeito dela, entendeu? Não adianta ela se vestir de alguém que não é ela, que ela não se reconhece. E daí que daqui 10 anos não vai estar mais na moda, mas era o que ela queria, foi Naquele a vontade momento, dela, né? foi o que fez sentido pra ela, entendeu? E ela tinha consciência disso. Então, muitas vezes, a gente vai precisar fugir do padrão para fazer aquilo que a noiva quer. E não para agradar alguém. E não para agradar, para seguir um ritual, para seguir um protocolo. É a vontade dela. E uma coisa que eu tenho observado, Kellen, aqui agora eu vou dar uma opinião muito minha, é que alguns casais têm perdido a oportunidade de brincar com a estética nas muitas vezes em que se é noiva e noivo. O que eu quero dizer? Via de regra, um casal comum aqui na nossa cultura, em Uberlândia, tem 3 oportunidades para ser noiva: no pré-wedding, no civil e na cerimônia. E esses dias eu até fiz uma conversinha ali, né, conversando. É óbvio que a pessoa não vai se fantasiar daquilo que ela não é, mas ela poderia brincar um pouco mais com a criação de estéticas diferentes. Porque não raro eu fico olhando para esses 3 momentos do casal, o pré-wedding, o civil e a cerimônia, e a pessoa tá a mesma coisa. Tá idêntico, tá a mesma coisa, sabe? Então, assim, tá romântica no pré-wedding, no civil e na cerimônia. E esses dias eu tive uma conversa de falar assim, olha, porque todos nós temos muitas facetas, né? Por que você não dá evidência Porque não raro é o seguinte, é um vestidinho romântico com a calça sarja bege e uma camisa branca no pré-wedding, a mesma coisa no civil. E às vezes acontece do noivo também tá de bege e ela com vestidinho romântico na cerimônia. Não que isso seja proibido, não é proibido. Mas às vezes você cria uma estética mais ousada no pré-wedding para dar uma brincadeira maior, faz uma coisa mais executiva no civil e você vive uma coisa romântica na cerimônia. Ou seja, você passou do sexy pro executivo e pro romântico, você deu vazão para suas 3 facetas, aproveitando o seu casamento. Então, fica aí essa reflexão, né? Às vezes da gente ousar, às vezes não dá pra... Às vezes a noiva não tem coragem de colocar o batom vermelho na cerimônia, mas coloca o batom vermelho no civil. Isso. Eu falo muito isso pras noivas. Eu falo assim, que às vezes elas fazem o teste e fica com muita dúvida entre qual lado vai escolher. Porque gostaram muito. Fala, então, vamos fazer o seguinte, essa aqui, que é diferente, a gente vai usar no civil e essa aqui você usa no religioso. E você falou sobre esses tiros de noiva. Vou dar um exemplo que aconteceu recentemente. Eu tenho uma noiva que ama vermelho. E ela decidiu que queria passar batom vermelho e queria usar uma coroa com pedras vermelhas. E ninguém tirou da cabeça dela e ela casou com as pedras vermelhas na coroa. E o cerimonial, de uma delicadeza, falou para ela, então vamos suavizar no buquê. Vamos fazer um buquê clean, mais branco, né? Porque ela usou o vermelho na boca, usou na coroa e usou brilho no olho, porque se fosse, como ela falou, se não for pra causar, eu não quero casar, né? Mas a gente suavizou no buquê, pra não ficar muita informação. Tive uma noiva esse final de semana que trocou a coroa pelo chapéu. Ela é
Ela é country. Eu vi A isso nos Cecília. stories de alguém. Ela trocou a coroa pelo chapéu. Em vez dela pôr um salto, ela colocou uma bota. Por quê? Isso faz parte do dia a dia dela. Ela e o noivo têm esse estilo de vida. Por que não levar? Certo? Então, eu acho que você tem que se vestir de você. E se aquilo faz sentido pra você, ótimo. Tem noivo e noivo que leva o cachorrinho pra cerimônia. Sim. Faz sentido pra eles. Então, tem que fazer parte, sim, do grande dia da vida deles, né? Sim. É algo que marca eles, né? Sim. Me lembrou de uma das primeiras noivas que eu fiz, que ela me pediu uma maquiagem da Cleópatra. Bem marcado o olho. Ai, Jesus, com azul. E azul, menina. Azul, delineado em cima, delineado embaixo. Eu, particularmente, fiquei, meu Deus. Mas ela tava se sentindo a Cleópatra, bem, ela era a noiva Cleópatra, aquilo fazia sentido pra ela. Ela falou assim, eu gosto, eu me maqueio assim, e eu no dia do meu casamento eu não vou ser uma coisa que eu não sou. Então pronto. Tudo certo, ela foi a Cleópatra noiva e ficou linda. E até para ficar mais claro ainda a minha sugestão lá, né? Por exemplo, você deu o exemplo de uma noiva country, né? Mesmo a noiva country, que ela é do nicho country, ela pode criar estéticas, subestéticas dentro do country. Ela pode ser uma noiva na cerimônia, uma noiva country romântica. Sim. Ela pode se casar no civil como uma country executiva. Esses dias eu estava até vendo uma influencer country com um vestido branquinho de couro. Não era para um casamento, para uma festa, mas que era lindo. Tinha ali aquela pegada country, mas era um vestido. E ela pode fazer o pré-wedding no campo, usando calça jeans, aquela coisa toda, montando a cavalo. Ou seja, dentro da estética country, ela achou três né? Então, assim, fica aqui essa sugestão, né? Para definirem estéticas mais diferentes, não para você se fantasiar, mas para você ver as suas muitas facetas que todos nós temos e para não ficar só naquela linha, por exemplo, romântica. E é romântica em tudo. Assim, também não é errado, tá, gente? Mas é a questão de se reconhecer e fazer algo que faz sentido para ela, né? Aproveitar o evento, gente. Casamento... As pessoas falam assim, casamento passa muito rápido. Passa muito rápido se você entender que são só aquelas 8 horas. Se você entender que o teste faz parte do seu casamento, que é um momento que você pode aproveitar, né? Que é um momento que você pode brincar, tudo isso fica muito bonito. Exatamente. Tem um pré-wedding, tem tudo. Tudo é casamento. Esses dias um casal me falou uma coisa muito bacana que, né? Ele falou assim, a cada entrega de convite eu fiz um casamento. Sim, mas se você for pensar, você se diverte naquilo ali. É um papo ali com os convidados também, né? Recente eu tive uma noiva que mandou uma mensagem no WhatsApp essa semana agora. Ela falou, nossa, olha o meu site, tanto ficou lindo e tal. Mas mesmo com o meu site lá convidando as pessoas, eu vou entregar o convite 1 a 1. Tudo isso é festa. É isso mesmo. Entendeu? Isso faz parte da maneira geral. Vamos entrar pros quadros? Os quadros eu já vou começar no deixa abaixo. Kellen, aquela situação que você fala assim, não, essa aqui é melhor deixar abaixo. O que já aconteceu na sua vida? Vamos lá. Você fala em questão de algo que aconteceu dentro do salão. Isso. Na sua vida de maquiagem, assim, aquela coisinha que aconteceu que você falou assim, aquela baixaria. Deus, que bafão. Que bafão, né? Bom, recentemente teve uma convidada que me fez chorar. Sim. E eu sempre, quando eu vou tratar de assuntos delicados, eu tenho um cuidado ao tratar sobre isso, né? Essa convidada, ela já entrou em contato no telefone do estúdio e a gente já sente quando a pessoa é ríspida, né? A gente já sente. A energia vem antes, A gente sente. E aí ela falou assim, olha, eu já quero marcar meu horário, eu vou chegar a tal hora. Eu falei assim, olha, antes de eu te passar o horário de chegada, eu preciso definir com a noiva o horário que ela quer sair do salão, porque 2 horas antes dela sair vai ser o momento das fotos com as convidadas, então eu preciso que você esteja pronta nesse momento, né? Então, por exemplo, as fotos dela vai ser às 3 horas. Se você chegar 1h da tarde, que é o horário que ela queria chegar, você não vai conseguir participar das fotos. Não, mas não tem problema, eu não vou participar das fotos, eu vou chegar 1h, que eu vou vir de São Paulo, não sei o que lá, não posso chegar antes. Eu falei assim, não tem problema pra mim também. Então, vou colocar o seu horário nesse período, mas já vou deixar claro que você não vai participar das fotos com a noiva, porque não vai conseguir por conta do tempo. E notifiquem a noiva também, porque tudo que acontece nos bastidores com as convidadas, eu passo para a noiva para que depois a gente não tenha uma situação desconfortável, né? Olha, essa convidada sua falou que não vai participar das fotos, ela é madrinha, mas não vai dar tempo e tal. Beleza. No dia que ela foi se produzir, né? Ela chegou no horário, fez a maquiagem, só que o cabelo dela era muito curtinho. Muito pequenininho. Então, acabou que ela ficou pronta no momento que elas estavam fazendo as fotos.
Uhum. E aí ela já chegou lá e falou assim, não tô entendendo, por que eu não ganhei o meu hobby? Eu falei assim, não, a gente não te entregou o seu hobby, porque lembra que você falou que não ia participar das fotos? As fotos já estão acontecendo, mas se você quer participar, eu vou pegar o hobby pra você agora e vou te entregar. Não, mas eu já estou aqui, por que eu não vou ganhar meu hobby? Eu não tô entendendo. Eu falei assim, não é isso, eu tô te explicando por que a gente não te entregou o seu hobby, né? Você tinha me falado, mas se eu já estou aqui, por que eu não posso? Eu falei, não é que você não pode fazer, você pode. Tá, pega o hobby dela. Eu falei, deixa eu te ajudar a pôr seu hobby, sei lá, fazer. Não preciso, eu dou conta de fechar sozinha. Falei, tudo bem. E aí, na hora das fotos, eu falei, não, ela chegou, dá a champanhe pra ela. Insuportável, sabe? Ela foi... Ela te chamou de insuportável? Na frente das na madrinhas, frente das todo convidadas, do fotógrafo, de todo mundo que estava lá. E aquilo me deixou muito constrangida, porque eu pensei, gente, eu não fiz nada. Eu tentei ajudar e eu só reforcei com ela aquilo que a gente tinha combinado. Porque eu sempre falo, lembra do combinado, né? Porque a gente não impôs de entregar hobby para ela, não. No momento nenhum teve isso. Mas a gente só explicou porque que ela ainda não estava de hobby, né? E as madrinhas estavam fazendo fotos sem ela. E na hora que terminou as fotos, eu cheguei nela e falei assim, olha, me desculpe se eu não soube me expressar bem, né? Realmente, você terminou sua produção antes, né? Do tempo que eu achei que ia demorar, porque seu cabelo era um pouco menor. Mas não tinha problema você fazer foto. Eu queria te pedir desculpa. E eu sou muito de abraço. Eu falei assim, eu posso te dar um abraço? Eu não queria ficar triste, né? Eu não quero que você me abrace. Eu estou bem, não encosta em mim, me deixa. Eu fiquei muito triste com aquilo. Eu chorei muito, porque... Assim, eu achei que não precisava daquilo tudo e aquilo desencadeou outras coisas em mim, sabe? E isso na frente das outras pessoas. Então, o que eu quero dizer é porque, às vezes, a pessoa pensa, eu estou pagando, eu posso fazer o que eu quero, eu posso falar o que eu quero, eu posso agir como eu quero. E não é assim. A gente merece respeito, a gente merece ser tratado com educação. É o mínimo, né? Porque a gente faz isso com as pessoas. Então, esse momento foi muito desagradável e foi muito difícil porque estava todo mundo perto. As pessoas da minha equipe estavam perto, que a gente fica lá assessorando, ajudando, entrega champanhe, filma e dá uma água, sabe? Os fotógrafos estavam perto, ficou um momento assim, ó, super constrangedor, sabe? E aí... Me deixou muito triste e eu não consegui me segurar naquele momento. Aí a emoção tomou conta. E aí, Kellen, eu vou aproveitar esse seu depoimento para dar um recado a quem nos escuta. Se você está fazendo orçamento com algum profissional, com algum espaço, e de repente os horários daquele profissional, os horários daquele espaço, o processo daquele lugar não te atende a ponto de você pedir para que aquele lugar mude, não feche. Aquele lugar não é para você. E eu falo isso da posição de um fornecedor de casamento que eu entendi que hoje, e aí às vezes as pessoas nos acham, né, ríspidos ou nossa, que hoje a pessoa que não entende o meu processo é porque ela não precisa ser minha cliente. Porque não é por arrogância, mas é porque lá na frente Vai dar problema. acaba dando problema. A gente tenta ajudar, Sim. a gente se adequa, Sim. e aí, por tentar ajudar, é incrível. Aquele casal que sempre pede pra gente adequar o nosso processo, pra gente mudar a nossa forma de ser, é aquele casal que lá na frente, ou aquele convidado que lá na frente vai pisar. Então, entenda, se o processo daquele lugar não te atende, é porque aquele lugar não é para você. Isso. Não feche. E eu falo isso para todos os meus colegas fornecedores, e aqui você nos dá um exemplo de que esse é o caminho a se seguir. Não vamos abrir mão dos nossos processos. Sim. Porque quando a gente abre mão dos nossos processos, a gente se fragiliza. Isso, Na tentativa de ajudar, a gente abre brecha para alguém vir pisar na gente. Isso mesmo. É triste isso. E dinheiro não compra caráter. Isso, não compra. E só que no final a noiva me pediu desculpa, que foi na frente da noiva também. Foi na frente de todo mundo. Foi naquele momento que era para ser um momento legal, descontraído, gostoso. Ficou um negócio pesado, sabe? A noiva veio me falar, ela é difícil mesmo. Ela faz isso em todo lugar que ela vai, ela age dessa maneira. Sabe o que eu aprendi? A pessoa que machuca o outro, ela antes de tudo está machucada. Porque ela está oferecendo aquilo que ela tem. Ela tem dores e está oferecendo dor pro outro. Sabe? Sim. É isso. E outras convidadas também falam, nossa, eu vi como você falou, você não falou grosseiro, você só explicou para ela o motivo, porque ela já chegou na defensiva, sabe? Ela já chegou assim. E ela falou, não fica assim, você não foi grossa com ela, você só explicou o seu processo. Ela falou, isso fala mais sobre ela do que sobre você. Sim. Então, tipo assim, foi um afago para mim, né? As pessoas entenderem que eu não agi de forma a
deixar ela constrangida. Eu só mostrei para ela o nosso processo, porque dela ainda não está com o hobby, né? Que foi uma escolha dela. Então, isso foi algo que me deixou muito chateada. E, às vezes, as pessoas chegam com um rompante muito grande nesse sentido, né? E, às vezes, até, assim, comigo, eu nessa hora eu desabei. Mas, às vezes, quando é com o meu parceiro, quando acontece com alguém da equipe, aí eu vou em defensivo do meu profissional. Eu falo assim, olha, não é assim que a gente trabalha, né? Ele explicou o processo. E, às vezes, as pessoas não querem entender. Elas querem que a gente faça exatamente como elas imaginam o que é, como elas idealizam. Mas, às vezes, aquilo que a gente quer tá longe do que a gente pode. Mas você nos trouxe aí essa baixaria, que de fato foi uma baixaria, porque não tem nada pior do que pessoas mal educadas, isso na vida, né? Elegância não é sobre o dinheiro que a gente tem, é sobre o comportamento que a gente oferece para o outro. Mas com certeza teve aquela outra situação que você aprendeu com a vida, no sentido assim, de que aconteceu algo que não era da sua responsabilidade. Você já até trouxe alguns exemplos aqui, como o vestido e tudo mais. Mas se você tem alguma outra história para você compartilhar conosco, que você aprendeu com a vida ali, que você cortou um dobrado, se virou nos 30 para entregar muito além daquilo que era do seu trabalho, da sua alçada, para que a sua noiva saísse dali feliz? Gente, o salão de beleza é um lugar cheio de histórias, né? Um lugar cheio de acontecimentos nesse sentido, né? Eu vivo isso diariamente, todos os dias. Assim, todos os dias eu falo em questão que eu tenho noivas, né? Que eu tenho convidadas no salão. E todo dia eu aprendo um pouco mais a como ser mais sensível, como entender que às vezes o que aconteceu com a noiva até ela chegar ali interferiu muito para como ela está naquele momento. E recentemente eu fiz um teste da noiva e ela estava me contando quão fragilizada ela estava. Na verdade, não foi um perrengue comigo, era com ela. E aquilo me sensibilizou muito e me fez refletir muito lá no futuro. Ela estava tendo um problema com a sogra estava fazendo uma confusão na vida dela e do noivo, né? Inventando até algumas mentiras, né? Trazendo assim, algo bem desconfortável. Ela estava competindo com a noiva, né? E eu, como mãe de menino, naquele momento... Ou seja, lá na frente... entendi o futuro agora. Um dia você vai ser sogra. O meu filho tem 15 anos. É meu princeso. Eu tenho um filho de 15 anos. E eu sei o quanto a gente quer proteger, o quanto a gente quer guardar. E eu sou uma pessoa que... ele falou pra mim uma vez, ele falou assim, mãe, eu tô com uma namorada, João Vitor. João Vitor. Mãe, só que ele era bem novinho. Mãe, eu tô namorando. Eu falei, ai, meu Deus do céu. Eu gosto da menina. Eu falei, como que é essa menina, João Vitor? Ela é da minha escola e tal e tal. Mas o que tem nela que você gosta? Ela é autoritária. Aí eu já pensei, autoritária? Como assim, né? Vai mandar no meu filho. A gente já fica pensando. Então, quando ela me contou essa sensibilidade dela, o que ela estava passando com a sogra, eu já me imaginei lá na frente sendo sogra. Sabe? Eu não quero fazer isso com a minha nora. Por mais que a gente tenha ali os nossos filhos, né? O nosso nenenzinho, o nosso bebezinho não cresce pra mãe. Gente, isso é real. Eu ouvia minha sogra falando isso do meu marido e eu ficava brava. Não, já é adulto, né? Você tem que ver que tem coisas que não compete mais. Deixa ele fazer. Mas não, o filho não cresce pra mãe, isso é verdade. Mas aquela reflexão que eu tive naquele momento foi da sogra que eu queria ser. O tipo de sogra que eu queria ser para minha nora, sabe? E então, assim, me fez refletir que se eu tomo algumas atitudes que não vai ser legal para minha nora e para o meu filho, eu vou afastar eles de mim. Em vez daquela atitude que eu tomei com a minha nora ser uma atitude que vai... eu vou trazer o meu filho para perto, eu vou levar o meu filho para longe. E isso vai prejudicar muito a relação, né? Então, às vezes, eu vejo alguns relacionamentos de noras, né, com as sogras dentro do salão e eu fico assim, meu Deus, eu não quero ser esse tipo de sogra, porque eu já penso lá no futuro, que tipo de sogra eu quero ser? Eu quero ser a sogra que vai arrumar a minha nora, sabe? Eu quero estar com ela naquele momento, eu já me vejo usando o hobby de noiva. Gente, mãe pensa lá na frente. Meu Deus, real, ó. Eu me vejo com as minhas filhas, eu tenho mais 2 filhas, né? Então eu me vejo curtindo aquele momento. Então, as experiências que eu vivo lá no salão, elas também me remetem ao meu futuro, sabe? Ao que eu vou vivenciar isso com os meus filhos. Então, eu tento tirar disso,
né, desses conflitos. Eu vejo coisas lindas também que eu falo, isso eu quero fazer. Entendeu? Então, esses momentos, assim, ele me leva à reflexão do futuro com os meus filhos. Você monta seu próprio quebra-cabeça. Eu monto meu próprio quebra-cabeça. O amanhã, e olha só que legal que a gente vai estar com esse podcast no YouTube. E daqui, sei lá, 5, 10, 15, 20 anos, ela vai estar podendo relembrar desse Mostrar papo. Pro João Vitor. Exatamente. Mostrar pro João Vitor. Mas vamos lá. O próximo quadro aqui que a gente vai falar para você é para quem você dá seu like. Seja uma boa ação de um fornecedor, de uma madrinha, de uma noiva, de um noivo, enfim. Fala aí. Eu dou o meu like para pessoas, né, que entendem que esse momento é um momento frágil, assim como o Miqueias citou, e que tenta de todas as formas fazer que esse momento seja um momento tranquilo, leve, né, que nós, como os fornecedores, possamos trabalhar por um bem maior da noiva, sem competição, sem colocar afinidades com o profissional X ou profissional Y na frente dos benefícios da noiva, né? Na frente daquilo que a noiva precisa. Que a gente possa caminhar juntos no bem comum que é a noiva, fazendo que aquele dia seja um dia realmente para ser lembrado com boas memórias, né? Que ela possa remeter aquele dia e falar assim, nossa, eu escolhi os melhores profissionais, porque todo mundo ganha com isso, né? Que a gente possa trabalhar em bem do nosso maior tesouro, que são as nossas noivas. Justamente. E, em contraposição a isso, quem que você dá o seu upload? Nem sei se é assim que pronuncia. Quem que você deixa... é chique demais. Quem que você deixa de seguir? Para quem que você dá o seu dislike? Eu dou o meu dislike para aquelas pessoas que não conseguem separar afinidades com o trabalho, aquelas pessoas que precisam ir na rede social para falar mal de alguém. Claro que às vezes é necessário a gente se posicionar, mas tem pessoas que vão, para se engrandecer, ela precisa diminuir o outro, e muitas vezes ela faz isso na rede social. E muitas vezes ela faz isso com o próprio cliente dela, porque eu entendo que tem situações que a gente tem que se impor, assim como você falou, a gente tem que mostrar o nosso modo de trabalhar, mas que às vezes chega a ser prepotente. E eu já vi isso acontecer. O ano passado eu vi isso acontecer com uma pessoa que estava se deslumbrado, né, e na rede social, e às vezes passado o ponto, e hoje eu vejo a pessoa oferecendo trabalho a preço de banana. Ou seja, quase não trabalha. Quase não trabalha. Acho que eu já sei quem é. Enfim. E aí você perde parceiros, porque ninguém quer trabalhar com essa pessoa, e você perde clientes, porque ninguém confia nessa pessoa, porque é tão arrogante, ela é tão cheia de si, que ela quer fazer do jeito dela. O casamento é seu, mas ela quer fazer do jeito dela. Ela quer chegar no horário dela, ela quer, tipo assim, ela não quer seguir aquele negócio de que é necessário ser seguido para que o seu trabalho não seja atrasado, influenciado por ele não seguir o que é preciso seguir, por exemplo, um cronograma de noiva. Eu deixo o meu dislike para pessoas que precisam depreciar o outro para se engrandecer, para elevar o seu trabalho. Massa demais e bem assim colocado, né, o que a Kelly acabou de falar, porque a gente senta na mesa para falar verdades e aquilo que a gente pensa, né? Então, muito obrigado pelo seu ponto de vista. Mas vamos lá. Mas eu vou fazer o próximo quadro, porque eu sei que você gosta, eu sei que você gosta do último. Hoje eu vou deixar o último para você. Okay, pela então, primeira vez bem. eu vou dar essa honra. Tudo bem. Casal novidade. Uma noiva que, sei lá, que você sempre sonhou em fazer, que você não fez ainda, e que você tem esse desejo. Chegar uma noiva e você falar, não, quero isso, vou fazer isso, vou casar em tal... Enfim. Vamos pra praia? Pra praia. A gente que é mineiro, a gente gosta de uma praia, né, Sô? Eu nunca fiz uma noiva praiana, tenho muita vontade de fazer, acho lindo, acho chique, né? E é uma das facetas que eu quero fazer de renovação de votos. Ir para a praia, eu acho muito legal, sabe? Leva que eu fotografo. O Matheus andar descalço na areia, sabe? Eu acho muito top. Eu gostaria de fazer uma noiva na praia. Noivinhas! Opa! Então, agora, para encerrar o nosso bate-papo, que hoje deve ter batido recordes, Kellen fala mais do que eu. Não precisa desculpa não, menino. Aqui tem assunto para dar e vender. Pra gente encerrar, Kellen, eu quero que você olhe para sua câmera, que é aquela câmera, olho no olho com as suas noivas, e é aquele recado assim que vale ouro, é aquele recado seu, do fundo do seu coração, para que uma noiva tenha ali a sua melhor experiência possível, a ponto dela chamar de perfeita no dia do casamento dela. Pode dar o seu recado, o microfone é seu. Consultoria em 1 minuto, grátis. Noivas, o meu recado para vocês é: se programem,
se organizem com antecedência e busquem em cada detalhe a sua essência. É o seu casamento, é o seu momento. A opinião do outro, ela é importante e deve ser levada em conta, mas ela não deve sobressair à sua vontade, ao seu estilo, tá? Então, aproveite cada momento da preparação, da organização, porque passa rápido e depois dá saudade, né? Eu sei que tem algumas coisas que são trabalhosas, né? Que dá preocupações, mas acreditem, esse momento ele é único. E eu venho do princípio que casamento é um só, né? Claro que tem as intercorrências da vida, mas eu acho que a gente programa isso para fazer isso só uma vez na vida. Então, faça algo que faça sentido para você e que você vai se sentir realizada. Meu recado é esse. E é com esse recado que a gente finaliza o nosso podcast, convidando a quem assistiu até aqui a curtir, a compartilhar, a seguir os nossos canais, se você estiver vendo isso no YouTube, no Spotify, no Deezer, ou no TikTok, ou no Instagram. Siga aí as nossas redes, curte, compartilha. Falando em rede social, qual a sua rede social, Kellen? Kellen Alves, com 2 S no final. Kellen Alves, acho que é com Q-U-E-L-L-E-N. Isso, que é tipo, o nome é diferenciado. Exatamente. Então, muito obrigado, Kellen, por aceitar, por dizer sim ao Podem Dizer Sim. E obrigado, Miquel, meu parceiro, meu sócio, meu amigo. Seu Gustavo. E eu vou perder a feijoada hoje, enfim. Para muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.